Desde que o Boticário resolveu botar o pé na rua, né, em 1977, entrou no mercado que sempre cresceu a 2 dígitos ou muito perto disso. O Brasil é o terceiro maior mercado do setor de cosmética e perfumaria do mundo, né? A gente fica atrás do primeiro mercado, que são os Estados Unidos, e logo atrás vem a China. É muito mais fácil, eu acho, você ser bem cedido no mercado que está com ventos favoráveis do que o contrário. Né? O que você precisa fazer é andar nesses ventos mais rápido do que seus competidores. Hoje, a principal concorrente das nossas lojas do Boticário é a nossa venda direta do Boticário. Nós geramos, por desenho estratégico, o principal concorrente das nossas 4.000 lojas franqueadas, que são a venda direta. A gente faz igualzinho, todo mundo aqui no mercado faz, cara. A gente quer melhores práticas, a gente cuida do compliance, a gente olha aqui e tal. E a gente também está olhando o próximo quarter. Mas com a nossa perspectiva de longo prazo, a gente está focando no quarter de século. Então a gente está olhando o quarter dos 25 anos. Nossos franqueados também têm a perspectiva de longo prazo. Nosso contrato é para o prazo indeterminado. E a gente não rescinde os contratos assim de boa parte dessas pessoas há mais de 35 anos. Eu nunca vi um franqueado levantar a mão e falar, quero sair. Ou então ter a oportunidade de abrir uma nova loja, eu não quero fazer. A gente costuma dizer lá dentro do Boticário que a parte mais fácil que você tem em relação à loja é abrir a loja. Sustentar uma loja é outro papo. Modé, e o IPO? Por que nunca aconteceu? O Boticário abriu o capital já. Ele abriu o capital quando abriu a primeira loja franqueada. O investimento que o franqueado faz é capital terceiro impulsionando o crescimento do negócio. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Sou Thiago Salomão. Hoje temos aqui Fernando Modé, ele que é CEO do Grupo Boticário, empresa que fatura 35 bilhões de reais por ano e você nem viu ela na bolsa porque ela não tá na bolsa, né? Números impressionantes de uma super empresa que não precisou do mercado de capitais para crescer. A gente vai falar sobre muita coisa aqui, ó. O Boticário é uma empresa, já tem quase 50 anos, muita história para contar, conseguiu passar por uma transformação nos últimos anos que inclusive explicam esses resultados recentes. Então a gente vai ter uma super aula de gestão. O Modé também, além de ser um dos homens por trás dessa evolução do Boticário, é um grande fã do Market Maker, já falou aqui, não sei se foi para já agradar o entrevistado ou se realmente ele acompanha. Mas antes, uns recadinhos importantes para você que acompanha o Market Makers. Primeiro, inscreva-se no canal. Vamos lembrar que aquela estatística perversa, né? O Market Makers falou com muita gente no mês de maio, mas 80% das pessoas que assistiram Market Makers não eram inscritas no canal. Então não custa nada, para aqui o vídeo, clica aqui em inscreva-se, se ajuda a levar o Market Makers para muito mais pessoas e dá aquele selo de apoio ao Market Makers. Já é inscrito e quer ajudar ainda mais o Market Makers? Clique então em Seja Membro. Por menos de R$8 por mês, você ajuda o Market Makers e de cara você consegue ver todos os episódios do Market Makers sem as propagandas do YouTube. Assim que você virar membro, vai aparecer os episódios com uma estrelinha verde escrito só para membros. Aí lá você consegue ver sem as propagandas do YouTube. E para você que está precisando de uma assessoria de imprensa, o Market Makers recomenda o serviço da Ovo, empresa que está com a gente desde o nosso início, são 3 anos apoiando o Market Makers. A Ovo foi fundada em 2017 e trabalha com um serviço diferenciado para empresas da nova economia e de finanças. Então, se você quer saber mais sobre a Ovo, vai lá no site ovocom.com.br, clique em contato e você vai ter mais informações sobre a Ovo. E sempre aquele beijo grande para a Roberta, que faz a Ovo acontecer. Bom, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Não só o convidado, mas a empresa que ele representa, né? O Boticário nasceu em 1977, foi fundada por Miguel Kriegsner, como uma pequena farmácia de manipulação, e hoje se tornou o Grupo Boticário. Dono de marcas como Eudora, Quem Disse Berenice, Dr. Jones, Vult, Beleza na Web, Moss, OUI, Almigos Pets, entre outras, além da própria O Boticário. A empresa não é listada na bolsa, mas os números impressionam. Só em 2024, as vendas do Grupo Boticário cresceram 19%. Já tinham crescido 30% em 2023. Poucas empresas do setor varejista conseguiram crescer esse duplo dígito alto 2 anos consecutivos. Com isso, o GMV, que é a sigla para volume bruto de mercadoria, chegou a 35,7 bilhões em vendas, que é o dobro de 3 anos atrás. O Fernando Modé é CEO do Boticário desde 2021, mas ele está no grupo há 26 anos. Já foi diretor jurídico, foi do financeiro, foi vice-presidente corporativo antes de virar CEO e também teve passagem antes do Boticário
na Iochpe Maxion, essa sim, listada na Bolsa. Conversar com o Modé vai ser uma oportunidade única de entender como uma gigante tradicional do mercado brasileiro conseguiu se mover tão rapidamente em tempos constantes de mudança no Brasil. E é desse jeito que a gente recebe o nosso convidado, Fernando Modé. Bem-vindo ao Market Makers. Cara, Thiago, é uma alegria estar aqui contigo e dessa vez, é o que acompanha desses 200 e tantos episódios que você já gravou, talvez a metade disso, pelo menos metade ou 150 deles, eu estive participando, mas do lado de fora, né? Hoje eu estou do lado de dentro aqui, para minha alegria e uma honra poder passar uns tempos aqui contigo, conversando sobre a gente. Pô, valeu demais dedicar esse episódio ao nosso grande amigo Ismar Becker, que foi quem te Exato. Quando veio aqui. Então, agora, Ismar, estamos aqui com o Modé para ter esse super papo. Modé, eu queria falar um pouco sobre... Vamos falar um pouco primeiro sobre a empresa. Acho que inevitável você contar um pouco da sua trajetória aí dentro da empresa. São 26 anos. Eu queria entender muito sobre a dinâmica da empresa no setor, até qual setor que ela atua, quais são com quem que ela compete e tudo mais. A gente sempre com a cabeça de analista, a gente tenta ver isso. Mas conta um pouco da sua linha do tempo aí, até pré-empresa, né? Você se formou em quê? Como é que você foi parar no Grupo Boticário? Vou falar um pouquinho, voltei um pouquinho para trás. Eu sou daqui de São Paulo, capital. Eu falo sempre isso para provocar um pouco a minha esposa, que ela é de Petrópolis, ela acha que veio da família imperial. Então sempre eu dou uma provocada com ela vai ouvir um pouco o que a gente está falando aqui, eu tenho certeza disso, para dizer que eu nasci, na verdade, lá onde é o Rosewood, né? Hoje, né? O Hotel 6 Estrelas aqui, que é a maternidade Matarazzo, né? Só que também, rapidinho, eu saí da maternidade Matarazzo e fui morar com meus pais lá na periferia de Guarulhos. Então, eu falo sempre sobre isso, para mostrar para as pessoas que eu não nasci CEO, né? Não nasci CEO do Grupo Boticário, mas eu nasci em São Paulo, mas rapidinho fui lá passar boa parte da minha infância na Jardim Tranquilidade e na Rua Feliz, né? Do Jardim Tranquilidade. Parece uma coincidência, parece que estou forçando com as palavras aqui, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então eu falo com isso sempre para provocá-la, porque no final das contas deixei a maternidade lá hoje para o Hotel 6 Estrelas, né? Mas aí me formei aqui em São Paulo, antes de fazer Direito na Largo São Francisco, eu decidi fazer Engenharia. E na época a Engenharia, na verdade, a turma que passava pelo colegial, que a gente chamava, o segundo grau ali, ensino que a gente tem ensino médio hoje, na verdade a minha turma ou seguiu para medicina ou seguiu para engenharia. Eu achava que não tinha muito chance de cuidar das pessoas que eram doentes, podia ser um risco muito grande. Eu achei que fazer engenharia era um negócio que eu suportava melhor, até a própria capacidade que eu tinha de errar e poder corrigir. E para medicina era mais difícil, pensando eu. E eu segui isso. E eu fiz engenharia 2 anos, só que me frustrei. Ali era uma engenharia bem bacana, engenharia de produção, e na época uma engenharia de produção que tinha uma especialidade em materiais. Então, a gente falava de polímeros, falava de cerâmicas, que era uma coisa muito bacana, supercondutores, essas coisas todas, e metais, né? Então, saindo da escola, me entusiasmei muito por esse tipo de campo inovador na época. Estou falando de 1980, metade dos anos 80. Mas me frustrei na faculdade e desisti do ramo da engenharia e fui fazer Direito na São Francisco. Então, eu fiz vestibular de novo, passei do Largo São Francisco, mas sempre quis trabalhar, não sendo juiz nem promotor, como advogado e de preferência advogado dentro das empresas. Então minha carreira logo, me formei muito pouco tempo, trabalhei no escritório de porte médio em São Paulo e já ingressei na Iochpe Max como advogado júnior. Eu entro lá como júnior e em 2 anos, pouco menos de 2 anos, eu era o número 1 ali daquele departamento jurídico. Era uma empresa bastante maior do que o Boticário ainda é, né? Uma empresa industrial, espalhada com operações, inclusive fora do Brasil, já tinha na época, hoje também tem, mas era muito mais complexa ainda, com várias participações em vários outros ramos de negócio. E para mim foi uma escola super intensa. Eu saí de júnior, entrando ali com um determinado perfil de carreira, trabalhando no contencioso, que era o que o pessoal lá do jurídico não sabia fazer, e eu sabia fazer o contencioso, e fui me transformando para advogado de propriedade industrial, depois direito autorais, uma série de coisas que foram somando a minha vida, até planejamento tributário, societário e tal, fui sofisticando em 2 anos e pouco, fui sofisticando o meu perfil, fui aprendendo. Eu fiz o perfil talvez mais generalista, especializado, que eu falo especializado em generalidades. Acho que essa foi sempre uma condição da minha carreira, mesmo no jurídico foi assim. Saí de lá em 98, 99, imediatamente entrei no Boticário. Com um bom tempo lá, então. 4 anos. 2 anos de júnior para
era gerente jurídico, era o último cargo que tinha lá, não tinha mais diretoria jurídica, mas eu respondia pelo todo jurídico. Fiquei 2 anos assim, processo muito intenso de M&As, uma série de coisas. Eu falo, talvez em M&A eu tenha tido a sorte na vida de construir uma carreira que eu participei de vários momentos que profissionais podem estar no processo de M&A. Desde a da IOSP, como advogado júnior, eu falo catando papel, juntando anexos, coisas que a gente fazia ali como advogado júnior, né, juntando tudo isso, essas informações e tal, do diligence, depois dos próprios contratos, passando depois para analisar um pouco mais os contratos junto com outros profissionais, né, ainda na carreira de aprendizagem do jurídico nesse processo, até chegar no momento de ajudar e definir o modelo da transação do ponto de vista jurídico e tal, acho que eu consegui fazer, e aí eu passei com mais proficiência ainda, eu defini isso, eu escrevi os contratos, eu fazer tudo nesse papel. Mas eu tive depois como diretor financeiro uma outra carreira no M&A, que foi desde definir a tese com planejamento estratégico, definir a tese que a gente buscaria num crescimento não orgânico, definindo os targets, negociando com os targets, definindo o modelo de toda a operação, inclusive a fonte de capital, né, estrutura de capital para isso, e depois fazer, na verdade, a própria negociação, cuidar do signing, closing e soar o ativo logo depois que se compra. Então, acho que eu tive uma experiência bem longa em termos de M&A. Mas dentro do Grupo Boticário, como é que foi a sua... Você chegou para ser... Isso, jurídico. O jurídico não existia para o Boticário, nunca tinha tido uma assessoria jurídica interna, então fui contratado para compor essa assessoria jurídica interna. Eu brincava que nessa época eu era o próprio corpo jurídico, o corpo físico jurídico e o corpo, na verdade, do departamento jurídico, eram os dois, né? E aí, como é que ficou essa migração para a área financeira, né? Quando você... Então, aí acontece algumas coisas, porque eu, como jurídico, passado 2 anos, 1 ano e pouco, eu acabei assumindo uma outra área que era administrativa. Então, era uma gerência jurídica e uma gerência administrativa. Gerência jurídica, a gente tinha cerca de 7 profissionais, 7 a 10 profissionais, contando com o paralegal e os advogados. E aí eu assumi uma gerência administrativa que a gente tinha um único site lá em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, e imagina que é o síndico da planta industrial e administrativa ao mesmo tempo, e cuidava de coisas como limpeza, conservação, cuidava da segurança patrimonial, segurança do trabalho, e cuidava na época de uma coisa muito estratégica para a época, que era o departamento de Xerox. A gente lembra que a gente tirava fotocópia, era importante isso. Por que isso era importante? Porque dá um certo poder, porque controlar a fila de quem está na prioridade para o Xerox naquela época era uma coisa relevante, dá uma certa proeminência nas relações internas dentro da companhia, né? Eu brinco com isso, mas me ajudou muito a desenvolver a capacidade de gestão num perfil totalmente diferente. Era um grupo de mais de 80 pessoas, uma série de menores aprendizes, muito terceiros aqui para limpeza e conservação. Me forjou, do ponto de vista de gestão, muito rapidamente num caminho diferente daquele que o jurídico poderia me dar. Aí tive chance de participar do primeiro grupo que construiu o modelo, implementou o primeiro modelo de planejamento estratégico do Grupo Boticário. Eu entrei lá junto com outros profissionais, sendo do jurídico, aí, talvez pela capacidade que eu tinha de conectar coisas já naquele momento, e a gente teve 2 anos desse grupo, que foi impulsionador do que viria a ser o planejamento estratégico do Grupo do Boticário na época, nem grupo era ainda, e a gente fez isso em 2000 e 2001, e eu tive a chance de participar dos 2 grupos consecutivos, fiquei 2 anos consecutivos. Passado isso, muita coisa acontecendo, surgiu a possibilidade pela sucessão de uma diretora financeira que estava no processo de desligamento da empresa, saindo de algumas áreas, uma das áreas prioritárias que ela saiu foi a área financeira, de assumir a diretoria financeira. Então, eu era a pessoa menos óbvia, talvez, ali, de assumir essa diretoria financeira, porque o meu background era de advogado e os outros eram, de fato, profissionais da gestão de tesouraria, da gestão de controladoria, da contabilidade, coisas, entre aspas, mais afim. E eu me lancei nisso, consegui aí em 2004, 5 anos depois de ter entrado no Boticário, me tornei diretor financeiro, ficando aí 11 anos nessa posição. E por que você acha que você conseguiu essa vaga, não tendo background financeiro? Então, boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta para perguntar para quem me colocou no lugar, né? Mas assim, o que eu acho disso? Eu acho que assim, zerado também eu não era. Então assim, eu sempre fui advogado, desde o início, no contexto, eu fui advogado para bancos. Na época, falo Banco de Boston, Bradesco, e tinha um banco econômico e outros bancos que a gente trabalhava lá no escritório. Então, conhecer as operações bancárias do ponto de vista jurídico, eu já dominava, era uma facilidade que eu tinha.
Eu sempre fui forjando minha carreira, a partir de um determinado momento lá em IOSP, principalmente, a partir do entendimento do societário e do direito tributário, principalmente de impostos diretos, né? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e tal. Isso te dá uma capacidade, uma necessidade de entender contabilidade. Então, eu já entendia bastante a contabilidade, entender a contabilidade societária e, a partir dela, entender a contabilidade gerencial, para mim foi mais fácil, né? Lembrando um pouquinho também que eu fui advogado, tentou ser engenheiro, então talvez seja advogado e sabe fazer conta. Então isso também ajudou. Estou contando um pouco, é um pouco anedótico isso, mas eu acho que ajudou a forjar. Eu não entrei zerado para isso, mas entrei onde o core dessa função exigia o planejamento tributário, o entendimento da contabilidade, que era uma das coisas que a gente precisava avançar, e isso tudo me favoreceu. Além de outras questões que são, acho que, mais de atitude, né? Eu sempre fui o cara do NDA, tudo que sobra de coisa diferente para fazer, sempre me colocava pronto para fazer. Então, nesses momentos de transformação, isso acaba sendo, a atitude acaba sendo uma coisa difícil de você replicar ou buscar em currículos, né? Você vai buscar, na verdade, na formação das pessoas, é o que as diferencia. No meu caso, acho que foi bastante disso, né? Um pouco daquele soft skill, né? Aquela coisa que às vezes tá dentro da pessoa, né? Não tem muito como explicar. Difícil de criar. Legal. E, bom, foram 11 anos ali como diretor financeiro. Exatamente. E aí, então, a gente chega em 2015 e você virou CEO em 2021. Aí, em 2015, a gente fez uma reformulação importante interna. Imagina que a gente tinha cerca de 7 ou 8 diretores executivos. O Arthur, na época que era CEO, ele fez uma modificação criando 4 vice-presidências. E aí eu brinco, eu era vice-presidente corporativo, diretor financeiro, e passei a ser vice-presidente corporativo, né? Assumi uma dessas 4 vice-presidências. Eu costumava dizer que era mais fácil explicar o que eu não fazia do que eu fazia. Então, eu não fazia marketing, vendas e recursos humanos. Todo o resto eu fazia. Então, eu era diretor financeiro, dentro financeiro já, até pela minha própria história, trazia comigo a parte de jurídico e logo na sequência a parte de compliance, gestão de riscos e tudo mais, já estava dentro da diretoria financeira. Mas eu passo a ser, então, a partir de 2015, um cara que cuida da tecnologia de informação, tanto hardware, software, tudo, né? Toda a parte de tecnologia de informação, e a gente aplica tecnologia de informação não só para nós da indústria, mas até a ponta do varejo, até a transação final ao consumidor, então tem essa complexidade que é diferente de muitas indústrias, né, do nosso setor. Toda a parte de operações, a parte de logística, todas as fábricas, a parte de pesquisa e desenvolvimento, os laboratórios, tudo isso eu assumi nessa época. E tinha uma parte final que é o Centro de Serviço Compartilhado, que na verdade já tinha criado, e aí a gente desenvolveu essa atribuição já na formação aí já de grupo Boticário, com outras marcas além da marca Boticário, em outros canais que não apenas o canal que é de loja monomarca, distribuição através do sistema de franquia, né? Então foi um pouco isso. Eu passei 5 anos até chegar à condição de CEO em 2021. Então foram 5 anos nessa função. Hoje eu já sou um cara de tecnologia, né, pelo menos responsável, direto ou indireto, sobre a tecnologia do grupo, mais ou menos 10 anos. Né? Você se imaginava, né, nesse processo se tornar CEO? Porque geralmente o CEO é um cargo, talvez quem fez administração, quem tinha essa ambição de trabalhar numa empresa. Como é que foi moldando isso para você? Porque tem que ter um fit ali, né? A empresa tem que querer, mas você também tem que querer virar CEO. Quando é que foi o momento que você falou, pô, tô pronto para virar CEO? Você sabe que essa sempre é uma pergunta que fazem. Tem muitas pessoas que falam, na verdade, né, quando está buscando a carreira, né, que você tem que mirar lá na frente, ser CEO e trabalhar tudo para isso. Comigo foi acontecendo o contrário, né? Eu não imaginei fazer isso. Eu busquei, na verdade, sair de Curitiba, sair de São Paulo e ir para Curitiba, né? Quando eu fiz isso, sim. Isso foi uma determinação, sair da IOSP, meu ciclo de aprendizagem na IOSP já tinha se esgotado, queria fazer uma coisa nova, e o Boticário me deu a chance de fazer tudo zero, né? Então foi ótimo ter feito tudo zero. Eu trouxe consegui aplicar tudo que eu tinha aprendido na IOSP lá, em favor do Boticário, trabalhando do zero. Foi muito legal isso. Mas depois para a diretoria financeira, talvez explote sempre um caminho de carreira que você cresce e com as atribuições que, de certa forma, eram mais afins ao que eu fazia. Mas eu estava todo parado, tudo funcionando muito bem, planejamento estratégico funcionando muito bem, a partir de planejamento financeiro funcionando tudo bem. Em 2015 vou assumir tecnologia e a parte de operações com déficits importantes de desempenho, de performance, né?
E aí eu podia ter feito uma escolha e falar, não bate para mim, para que eu vou sair do que eu tenho hoje organizado para assumir isso? Mas você quer saber, eu não parei um segundo para pensar sobre isso. O que eu imaginei foi como fazer uma transformação naquilo que precisava fazer. Eu sempre encarei dessa maneira, eu nunca parei para fazer um pouco essa reflexão, que eu acho que é natural, que se faz se você mesmo está provocando ela, mas eu nunca parei um segundo sobre isso. Estava refletindo, na verdade, agora, 6 meses atrás, a gente teve uma situação semelhante ali no Grupo Boticário, e eu estou imaginando como eu atuei, na verdade, internamente, refletindo sobre, e eu não parei um segundo para pensar sobre isso, né? E eu fui fazendo outras coisinhas também como diretor financeiro, fui desenvolvendo outras habilidades através de projetos que foram me completando. Imagina, acabei fazendo um projeto, a gente chamou lá de modelos de negócio, que a gente revisou completamente, olhando de fora para dentro, consumidor para dentro, tudo, marcas, categorias, canais. Foi aí que surgiu o Grupo Boticário. E eu liderei, tive a sorte presente de liderar isso. Foi um MBA de marketing, vendas e tal, na cadeira de diretoria financeira. Então, aí, pô, você chegou. Mas também não parei para pensar sobre. Mas você chegou no ponto que eu queria explorar mais, né? Porque o Boticário é uma empresa já há quase 50 anos. Sim. E você está uma 26. Boa parte do tempo. Mais da metade, me orgulho mais da metade já. Olha só que maravilha. E muita coisa mudou no Boticário, tanto de um modelo de negócio, até os canais de atuação, as marcas, né, a holding, todas as marcas embaixo, enfim. Queria que você contasse um pouco dessa transformação, né, até sob o seu ponto de vista, né, o seu dedo ali trabalhando nisso. Né? Como é que foi essa transformação do Boticário? E também lembrando, né, que embora seja uma marca super conhecida, por não estar listada na bolsa, talvez nem todos os nossos ouvintes, espectadores, tenham a noção do que o Boticário faz como um modelo de negócio. Acho que talvez dá para a gente... Vou dar um passo mais amplo, explicar um pouquinho de onde veio o mercado, aí onde chega o Boticário, e aí eu explico um pouco isso, que é bom para que as pessoas entenderem a dinâmica e por que a gente foi se transformando como a gente se transformou, o que está por trás desse pensamento. Acho que ajuda as pessoas a se conectarem, senão fica mais sem propósito. Pode dar aula aí que a gente vai... Bem rapidinho aqui. Só para entender, muitas vezes a gente não se depara, né, as coisas aqui no Brasil, mas o Brasil é o terceiro maior mercado do setor de cosmético e perfumaria do mundo, né? A gente fica atrás do primeiro mercado, que são os Estados Unidos, e logo atrás vem a China. E no terceiro lugar está o Brasil, né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente é o segundo maior mercado, passando a China, portanto, quando a gente fala da categoria de perfumes, né? Dentre esses 3 mercados, ou até dentre os top 10 mercados maiores do mundo, o Brasil é o mercado que mais cresce. Cresce mais do que a China, cresce mais do que os Estados Unidos. Ele cresce quase 3 vezes, pouco mais de 3 vezes do que a China, e deve crescer 2 vezes a mais do que os Estados Unidos. Então, é um mercado importante em termos de tamanho, importante também nas perspectivas de crescimento, tá? Quando você vem para dentro do Brasil, você vê que esse mercado aqui, ele é um mercado de ao redor de 173 bilhões de reais o ano passado. Dentro desse mercado que você imagina que tem lá, a gente costuma chamar também esse mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, tá? Tem uma parte mais voltada à higiene básica, outra parte que é um pouco mais voltada ao que a gente costuma chamar de beleza, ou CFT, que é cosmético, fragrâncias e toalete, coisas mais voltadas à beleza, acho que fica melhor qualificado assim. Essa parte, que é a parte mais geral, você inclui desde oral care, a parte de coloração, a parte de depilatórios, a parte de lâminas, a parte de lenços, a parte de talcos, coisas que a gente não atua, não é o nosso mercado que a gente endereça dentro da nossa estratégia. A parte que a gente endereça equivale a 143 bilhões de reais. É uma parte importante, a maior parte que a gente endereça, e a gente qualifica ela mais como beleza. Dentro dessa parte dos 143, basicamente você pode dividir o mercado em, hoje, mais ou menos 8%, na final do ano passado, 8% no digital. E aí, digital tem gente como a gente que somos lá na Beleza na Web, todos os nossos sites de marcas como Eudora, Vult, quem diz Berenício, Boticário e outras tantas aí de concorrentes que estão lá dentro, mas também as plataformas, marketplaces que estão lá, todas elas generalistas estão lá. A gente é uma plataforma na Beleza na Web, é uma plataforma especializada na beleza, mas todos os outros generalistas. Eu falo de Magalu, falo de Meli, falo de todo mundo que está aí, tá? Tem
rol bastante grande e que vem crescendo. Ano passado cresceu um pouco mais do que o mercado cresceu ao redor de 14, esse pacote digital cresceu a partir de 15, um pouquinho mais do que o mercado, tá? Aí tem... Só desculpa te interromper, nesse ponto, então, Meli e Magalu, que você citou, elas entram como concorrentes ou elas ajudam a impulsionar o mercado de vocês? Essas são competidores, né? São colaboradores de um lado, competidores de outro, né? Gostei. É um pouco isso. E é sempre um trade-off de como você quer se posicionar sobre isso. Acho que dá para a gente conversar sobre esse trade-off estratégico, tá? Não é nada simples, não é nada fácil tomar essa decisão, não. Já está anotado, depois a gente volta nisso aí. Importante voltar nisso daí. Mas aí tem umas coisas que são aqui meio que forjadas aqui no Brasil, tá? Tem um mercado que a gente divide aqui, mais ou menos do que sobra 92%, né, tirando os 8% ali de digital, uns 43% disso, ele é de canal que a gente chama canal proprietário. O que é canal proprietário? São aqueles que fazem, na verdade, o controle da cadeia como um todo. Nós, Natura, Avon, né, que tem o controle da cadeia como um todo, chega até as revendedoras, muito próximo ao consumidor, né? A gente chega ao consumidor, quando a gente está nas nossas lojas, a gente domina toda essa cadeia diretamente através das nossas lojas franqueadas, lojas próprias, em todas as diversas marcas que a gente tem. Mas existe também uma lógica de 48% aí que sobra desse mercado, que a gente chama de o varejo tradicional ou os canais não proprietários. Quando o Boticário vende para a Droga Raia, é um canal não proprietário. O proprietário desse canal é a Droga Raia, que vai lá e decide como vai fazer a exposição dos produtos, nas gôndolas, e toda a operação é dele, parte dele lá, né? Então, se divide mais ou menos assim. Tem nesse não proprietário... Não importa muito o resultado na Raia. Importa mais se a Raia comprou o seu produto. E se vai vender lá. Eu acho que hoje a gente é muito focado, assim, a gente é focado não no sell-in para a Raia, mas quanto que a Raia vai vender. A gente está lá apoiando a Raia para vender mais os nossos produtos. Então, o quanto ela vende te afeta também. Sim, e a gente tende a colocar todos os incentivos da nossa relação para que é vendido ao consumidor, e aí puxa a nossa cadeia para trás. A gente não está tentando empurrar, a gente tenta até, pela característica que a gente tem, o tipo de pensamento que a gente faz sobre a organização do nosso negócio, a gente tenta impulsionar o canal de venda, e não empurrar para ele enquanto indústria para ele se virar com as vendas. Tá? Acho uma característica importante nossa aqui. Mas aí tem uma questão de jogo de experiências em relação aos canais. Concorda que a experiência que você tem numa loja Boticário é diferente do que você tem quando você vai numa farmácia, e tem uma série de coisas de vantagem que acho que a gente vai entender sobre a lógica. Primeiro eu estou falando a lógica da indústria. A lógica da indústria é exatamente essa. E aí você tem perfumaria, maquiagem, boa parte de corpo, loções, você tem aí predominantemente no canal proprietário, que são os canais onde nós e Naturas estamos jogando nesse processo. No não proprietário, você fica coisas que são principalmente questões relativas à higiene pessoal, como banho, cabelos e desodorantes. É basicamente isso. É um recorte mais grosseiro sobre as coisas. Óbvio que você encontra coisas também interpenetradas entre os dois lados, mas fortemente é isso. Você não vai encontrar, tendencialmente você não vai encontrar perfumes vendidos dentro do supermercado, nem dentro de uma loja de varejo como uma Droga Raia, para a gente falar qualquer um desses aí que a gente está referindo, né, como as farmácias e drogarias. Mas você vai encontrar no canal da venda direta, você vai encontrar isso no e-commerce e você vai encontrar isso nas nossas lojas proprietárias do nosso sistema Boticário. E aí você oferece uma experiência de compra diferenciada, que agrega um valor também sobre as suas próprias experiências, apresentando um nicho de produtos que são mais sofisticados no outro momento de compra. Isso é a lógica da indústria. Agora vamos falar da gente como consumidor. Aí a gente gosta de falar consumidor, parece que são pessoas muito distantes da gente, somos nós mesmos. Eu falo sempre que nós como consumidores, a gente é multimarca, multicanal, multicategoria, e mais do que isso, a gente é multimissão. Thiago e Fernando, dependendo do momento que ele está vivendo, ele tem necessidades diferentes, porque as missões dele de desejo são diferentes. Quando eu estou falando, eu dou sempre esse exemplo. Se eu estou lá, Dia das Mães, e esqueci de comprar um presente para minha mãe, é um baita problema que eu tenho na minha vida. Eu estou muito preocupado em saber qual é o presente mais barato, eu quero saber quem resolve esse problema na minha vida, porque é impossível aparecer na casa da minha mãe sem o presente da minha mãe. Eu não estou nesse momento de busca por questões mais baratas, eu estou atrás de uma conveniência, uma solução importante para isso. Se eu estou, na verdade, com tempo livre, estou browseando as coisas no sofá da minha casa, eu vou buscar, talvez, a melhor informação de conteúdo, melhor preço, eu estou num outro momento totalmente diferente. Lá no Grupo Boticário, sabendo um pouco disso, a gente pode falar um pouco mais sobre o comportamento do consumidor,
Eu falo nesse mundo que tem tantas coisas que variam, é difícil você se posicionar em relação até a vida nossa pessoal mesmo. Se é para seguir alguém, a gente resolveu seguir o consumidor. E o consumidor, sendo multimarca, multicategoria, multimissão, a gente resolveu então acompanhá-lo. E aí a gente traz exatamente nos mesmos segundos, traz um monte de complexidade para dentro. Hoje é a única companhia que eu estudo muito isso, talvez realmente, se souberem, me digam outra, mas que atua na mesma territorialidade, com quantidade de canais, categorias, e numa mesma territorialidade na perspectiva de omnicanalidade. Consumidor de fato centralizado ali, e aí podendo atuar de acordo com a conveniência dele, satisfazer os diversos interesses de compra, de transações comerciais, a partir do interesse dele, sem empurrar as coisas para ele. Isso é muito importante. A partir disso, a gente foi se transformando no Boticário. Então, a gente seguiu lá, a gente era um negócio de franquias, de lojas monomarca, e que tinha uma alta experiência de qualificado, realmente com um varejo bem qualificado, a gente cresceu nisso, dando acessibilidade, seja em custo, seja em qualidade de produtos, a uma experiência diferenciada do ambiente de loja. E aí, uma decisão corajosa e difícil de ser tomada, foi criar, por exemplo, hoje a principal concorrente das nossas lojas do Boticário é a nossa venda direta do Boticário. Nós geramos, por desenho estratégico, o principal concorrente das nossas 4.000 lojas franqueadas, que são a venda direta. Como é que isso se diferencia, aí olhando para o consumidor? Quando ele consegue diferenciar o que é uma venda direta do que é uma franquia? O que acontece? A gente tem visto hoje, uma das coisas difíceis que a gente tem é conseguir participar da transação final entre a revendedora e o consumidor. Uhum. Hoje a gente já tem mais ou menos 1 milhão de transações de consumidores, mais do que transações, consumidores recorrentes, que a gente consegue capturar e avaliar essas transações. É bastante. Imagina que a gente tem cerca de 26 milhões de consumidores ativos. Quando eu falo ativos, é que compraram no período de últimos 12 meses com a gente. São 26 milhões. E adicional a esses, mais 1 milhão, quase indo para 2 milhões de transações que a gente consegue enxergar na venda direta. O que a gente tem conseguido ver é que são momentos de consumo diferentes e que a pessoa sabe exatamente o que está buscando quando busca acesso a um canal em detrimento de outro canal. Não é? E que essas coisas, na verdade, mais convergem, se completam do que competem entre si. Mas, obviamente, que o nível de venda que é adicionado pela venda direta, conjugado, inclusive com o e-commerce, que também é outro canal que atribui isso, se aumenta a frequência, aumenta o LTV do seu consumidor, a partir do entendimento muito claro também que no início, lá atrás, estou falando de coisa de 2006, 2007, 2008, não era tão claro para a gente, que a gente tentava ainda emular a mesma experiência entre os diversos canais. E foi uma barreira importante a ser vencida quando a gente resolveu ir para a venda direta. Porque é impossível de emular a mesma experiência que você tem na loja. Mas também não precisa isso. O consumidor consegue discernir isso de uma maneira mais clara. Isso é muito tranquilo hoje. E como é que foi essa decisão na época? Difícil pra caramba. Porque é uma mudança quase que cultural na empresa. Difícil pra caramba, muito difícil, né? Então imagina, primeiro é você tem uma vantagem estratégica, a gente não tinha 4.000, mas tinha 3.000 em algumas lojas já, então tinha uma dominância. Hoje o canal que a gente tem de loja, de monomarca, para você ver, mais ou menos 85% somos nós hoje. Né? Aí os 15% são divididos entre os demais players do mercado. Então nós temos uma participação muito forte nisso. Quando a gente veio para tomar essa decisão, tem um cuidado muito grande sobre a qualidade da experiência. E se você conseguiria reproduzir lá. E ao não conseguir reproduzir essa experiência lá, que era uma das premissas, não conseguia atender, na verdade, a expectativa em relação à marca. E a gente ter, na verdade, um prejuízo, na verdade, que afetasse a imagem da marca, a marca do Boticário. Né? A gente conseguiu vencer essas etapas. Né? A gente conseguiu vencer e conseguimos iniciar a venda direta. Nós iniciamos a venda direta do Boticário muito em paralelo à construção de Eudora. Eudora é uma outra marca, foi criada também lá em 2008 para 2009. Em 2008 a gente começou a considerar, 2009 o projeto nasce, e aí junto com o Boticário, a venda direta no Boticário também em 2010, ambas chegam ao mercado mais ou menos em 2011, com Eudora 2010 para 2011 e o Boticário chegando um pouquinho antes. E chegaram os dois, na verdade, desafiando a organização para entender como operar a venda direta. Porque quando estou operando venda direta, só para imaginar um pouco o grau de problemas, né? Eu sou do jurídico, fui do jurídico, né? O jurídico precisa entender venda direta.
Ele entende qual é a relação que tem, relação comercial que existe com os franqueados, mas ele precisa desenhar esse mesmo tipo de relação do ponto de vista jurídico com a revendedora. E a revendedora a partir do franqueado. Não tinha tantas experiências assim, nem no Brasil, nem no mundo, de conseguir conciliar essas duas coisas. Foi um trabalho importante até, e difícil da gente ver qual era o melhor modelo de conciliar as coisas, nas perspectivas tanto do operador de canal, quanto do próprio consumidor, ao final. O consumidor, quando você está trabalhando nessa diversidade de canais, ele vê isso, ele tende a ver isso, e vai ver isso como conveniência. O operador de canal vê isso como concorrência entre os canais. Então é um problema que a gente aperta o mesmo botão que a gente aperta para vários canais, a gente aperta a concorrência, a canibalização entre os canais. Então, como conciliar isso foi também uma coisa altamente discutida, assim, de bastante tempo para a gente ver como a gente encontrava uma solução. Mas a gente iniciou lá. Na medida que você tem a venda para lojas, você entrega caixas maiores de produtos. Quando eu vou lá e faço o picking de 2 batons de determinada cor para entregar para uma revendedora, é um picking totalmente diferente de uma caixa fechada cheia de batons, cheia de outras coisas que eu entrego para uma loja franqueada. Então, a parte logística teve que se adaptar fortemente nesse sentido. Uma outra parte importante, a gente concedia crédito para franqueados. Cerca naquela época, um pouco mais de 1.000 franqueados que a gente tinha, né? Que a gente chama de operadores lá, com suas análises de crédito específicas. Quando você vai para a revendedora, são milhares de aprovações de crédito e até milhões de aprovações de crédito que a gente tem hoje, mais ou menos 5 milhões hoje de score de crédito que a gente revisa todos os anos para sustentar o canal da venda direta que a gente tem. Então teve todo um aprendizado de onde você coloca o ponto ótimo do crédito que está concedendo, na verdade, versus a inadimplência futura, versus o aumento de vendas que você tem como expectativa pelo canal. E como você distribui essa perda eventual da inadimplência, aí o ganho eventual que você está mirando, né? Não eventual, mas o que você está mirando, temos do upside de receita, né? Então, tudo isso nós tivemos que aprender a fazer. E aí eu falo que a companhia aponta para um determinado campo de competição e ela precisa construir as suas habilidades de competição para poder sustentar aquela sua competitividade onde ela se lançou. Então, acho que talvez esse seja os trabalhos mais interessantes que eu tenho feito ao longo desse tempo todo, né, conduzindo a estratégia do grupo há tanto tempo, desde 2011, que de certa forma está comigo, né, 2011 diretamente comigo, hoje através do meu time também, para a gente poder andar nesses dois caminhos. Eu aponto, na verdade, para campos que são atrativos do ponto de vista financeiro, que é o resultado econômico financeiro, e que fazem sentido dentro da convergência do caminho que a gente traça como visão de negócio, mas, de outro lado, cria as habilidades organizacionais para que você possa jogar no campo competitivo com competência. E hoje isso é o trabalho, dá para dizer, deu certo. Hoje deu já certo. Tá completamente... Deu certo. E qual foi o momento que deu para comemorar isso daí? Que falou, caramba, realmente aquela estratégia ousada deu certo. Eu acho que muito rápido a gente conseguiu fazer isso, principalmente o Boticário, que já tinha uma marca muito forte. Então, muito rápido. Em 2011, já percebeu que isso tracionou muito forte. 2012, 13, 14 foram alavancas de vendas incríveis assim, que a gente teve. Rampar do zero Eudora, uma marca que você não conhecia, demorou mais tempo. Ela demorou mais ou menos 11 anos, quase, para que a gente pudesse chegar a uma marca hoje do tamanho que tem, consolidada da forma que está, lucrativa, rentável e tal. Então, foi o período mais longo ali. Mesmo já dominando as competências internas, mas aí tem que construir valor de marca, toda a percepção de portfólio, acertar, na verdade, nas categorias específicas que se diferenciem entre uma marca e outra. Então, aí tem um pouquinho de elaboração. E a gente hoje está lançando, a gente já lançou já há algum tempo, 2 outras fronteiras, uma que a gente chama do negócio B2B, que é onde a gente vende para farmácias, drogarias, toda a parte de supermercados, essas coisas como um todo, perfumarias também, e de outra agora, mais recentemente, que a gente se lança junto aos salões de beleza, tendo os profissionais de salão de beleza, na verdade, como os nossos principais clientes. Então, todo esse caminho de acertar a companhia em termos das suas competências de processos operacionais está sendo construído também para que a gente possa ter a gente possa ter também uma vantagem de custo sobre isso, né? Então a gente tem escala, mas tem uma vantagem de custo também sobre esses modelos operacionais, é o que a gente busca agora como meta para os próximos 4, 5 anos. Bom, tem alguns pontos que eu queria endereçar, mas antes queria voltar para os competidores. Queria entrar nesse assunto antes de falar sobre franquias também, mas até porque aqui tem uma empresa listada na bolsa que
vem sofrendo bastante nesse ano, que é a Raia Drogasil. Uhum. E, pô, empresa excelente, tem entregado resultados consistentemente positivos ao longo dos últimos anos no Brasil, mas eu acho que tem se percebido uma mudança até na dinâmica do setor. E quando você falou dos competidores, talvez tenha um braço ali do online que em algum momento poderia até ajudar ela, mas por outro lado tá roubando o mercado dela, né? Enfim, a gente não olha tão Exato, de perto assim a Raia para fazer uma análise tão exato. minuciosa, mas o fato é que a empresa vem passando por uma queda na bolsa, uma reprecificação. Então, para vocês, como é que esse mundo online, onde ele ajuda, onde ele atrapalha e qual que é o saldo disso? Talvez eu vou colocar um pouquinho na lógica do consumidor, e aí a gente chega Certo. através disso, porque eu gosto sempre de partir dele, porque no final das contas quem manda na conta toda é o consumidor, né? Se tudo que a gente fizer não for aceito por ele, não tiver tração com ele, a gente tem que voltar para o jogo e refazer todas as premissas, né? Então o que que eu olho, tá? Você pode olhar na perspectiva, talvez, vou fazer uma graduação aqui, nas necessidades primeiras que são atendidas pelo nosso setor. A primeira delas está mais voltada às nossas necessidades básicas, como higiene pessoal, né? Então você tem uso de sabonete, creme dental, coisas de higiene básica, cabelos, shampoos, coisas de higiene básica que te procuram, na verdade, manter sua rigidez física, né, sua higiene pessoal e tudo mais, tá? Isso é uma necessidade básica. Lógico, dá para você sofisticar o tipo de sabonete que você vai comprar, o tipo de shampoo que você vai comprar, mas estou falando primeiro com uma necessidade básica primária dessa, você está atendido lá, independente de qualquer tipo de produto ou faixa de preço que você esteja. Você está buscando isso, tá? Esse mercado começa a se sofisticar um pouco mais a partir de uma ideia de que você pode estar buscando como consumidor algo além disso. Lógico, tem a sofisticação de você gostar mais de um sabonete, em geral eu falo assim, paladar tende a não retroceder, ele não retrocede, então você experimentando coisas melhores, você tende a não voltar àquilo que você tinha como básico, então tem uma evolução natural sobre isso, mas às vezes você busca mais do que apenas a higiene bem feita com produtos que te agradam, que são do seu costume e que você já adotou, até produtos mais caros. Mas tem a ver com bem-estar também, a sensação de bem-estar. Às vezes você vai para a banheira não porque você quer se limpar, mas porque você quer ter um momento de autoindulgência. A vida tá difícil, né? Tá ralando pra caramba, fazendo 200 e tantos podcasts aqui, né, seriados e tal. Você quer um momento teu lá, você com você mesmo, e aí você usa produtos que, na verdade, vão te dar um sensorial um pouco melhor, vão te trazer um cheiro, uma fragrância que vai te remeter a boas experiências do passado, coisas variadas, cada um busca o seu caminho nesse sentido. E aí você entra na lógica do bem-estar, que também é afetado por produtos como o nosso. E aí você pode avançar um pouco mais, eu vou dar um salto um pouco maior para a gente tornar a conversa um pouco mais curta aqui também, mas se for ver, eu dei até esse exemplo aqui, quando eu estou buscando um presente para minha mãe, quando eu estou presente, né, o algoritmo meu está pensando num presente, pode ir para vários lugares, né? Ele pode vir para cosmético, mas ele pode vir para roupa, acessórios, bijuteria, ele poderia vir para utilidade doméstica, né? A gente pode ir para qualquer lugar aí nesse sentido. É um campo muito mais aberto do presenteável. Mas a gente ocupa um espaço importante também no presenteável. Não estou falando nós como Grupo Boticário, mas o setor ocupa isso e a gente joga muito fortemente nessa lógica do presenteável. Mas são outras necessidades. Você está buscando outros momentos. São outras necessidades. E aí tem um jogo, na verdade, de onde melhor é atendida essa necessidade. Eu dou sempre como exemplo aqui, e gosto muito, é uma operação, não vou nem nominar aqui, mas tem uma operação de varejo, de lojas, de farmácia, que eu acho maravilhosa. É uma rede de farmácia que faz um trabalho muito bom no ponto de venda, e ela também tem integrados a produção de produtos e a distribuição de produtos. Então, ela é um pouco indústria também nesse sentido, integra e tem produtos muito bons nesse sentido. A ponto de, nas datas comemorativas, ela fazer kits como a gente faz também para presentear nas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados e tal, ela faz isso. E faz de uma maneira bacana e coloca até na mídia aberta, muitas vezes. Eu cheguei já a ver no sul do Brasil, na mídia aberta, lá colocando nesse momento presenteável. Vai bem consertadinho. Mas veja só, e com todo o amor e carinho com todo mundo dentro do mercado, mas veja como é a diferença, eu estou falando de uma maneira anedótica para a gente poder entender, veja que diferença tem eu chegar para minha mãe e falar, mãe, eu lembrei de você hoje, está passando na farmácia para comprar uma aspirina, lembrei que era Dia das Mães e trouxe esse pacote aqui bacana que eu comprei lá na farmácia para você, olha que bacana que é. Ou então, eu entrar numa loja do Boticário e falar, mãe, eu fui num lugar que eu não costumo ir,
tá longe do meu dia a dia, não está naquele caminho de casa para o trabalho como a farmácia costuma estar. Me dediquei a um lugar especial, que é a loja do Boticário, conversei com uma consultora de venda, expliquei quem que a senhora era, como é que é o seu jeito, o que você gosta de fazer e tal. Ela olhou todo o portfólio que tinha lá, me disse que isso aqui era o melhor para você por conta disso, daquilo e tudo mais. Está aqui nesse pacote, que inclusive ela trouxe essa personificação para você específica que ela fez na loja, com todo o carinho, entreguei um pacote, um embrulho muito mais bonito para ela, né, com todo esse carinho embalado. É diferente muito diferente a experiência. Então a gente trabalha muito com isso, na diversidade de canais para esse tipo de coisa. Quando você traz o digital, né, e no mundo digital hoje a gente tem um advento aqui dos marketplaces, principalmente dos generalistas, a gente tem gente fazendo um trabalho muito bom aqui no Brasil, você tende a avançar sobre parte dessas necessidades. Hoje o que a gente vê é que as necessidades são atingidas ainda as necessidades mais básicas. Porque para dar um nível de sofisticação como um presente desse específico e tal, acho que os generalistas estão muito longe disso. O que a gente quer fazer, através da Beleza na Web principalmente, é dar uma curadoria mais específica para os produtos de beleza. É diferente, sei lá, no reviews lá dentro do Mercado Livre, às vezes eu faço isso, eles fazem um bom trabalho, o Fernando Yunes lá faz um super bom trabalho com a turma lá, mas a hora que você fala presente para a mãe e a hora que você busca presente para a mãe no Boticário é bastante diferente, porque eu já tenho uma lógica diferenciada para atuar sobre isso, ele ainda não tem. Pode ter, um dia pode ter, mas vai demorar bastante tempo até que tenha. Para você ter uma ideia, 70% mais ou menos, isso é muito consistente, todas as datas comemorativas de quem procura o site da marca ou Boticário para comprar um produto, pede para retirar o produto na loja, não para ser entregue em casa. 70% compra no e-com e pede para receber na loja. Essa é uma vantagem. Para mim significa que talvez ele tenha uma facilidade não tão grande, ele compra, na verdade, às vezes com um pouco de desconto, um diferencial de preço, mas ele quer garantir a entrega e quer evitar o frete. Como tem uma facilidade muito grande de lojas próximas, ele acaba fazendo isso e acaba pedindo isso dessa maneira. Eu acho que é por aí. Mas é muito consistente, 70%. Primeira vez que eu vi esse número, na verdade, me surpreendeu. Eu pensei que pudesse ser menor. Mas é assim e é consistente assim. O que acontece quando esse consumidor aparece na loja, não é pouco raro, né, que a gente tenha uma nova compra. Exato. Né? É mais um ponto de contato que você estabelece. Né? Isso é muito importante para o nosso negócio. E aí você tem um flywheel aí, que acaba girando em favor da consolidação desse LTV, desse consumidor, que passa a se relacionar mais vezes com a gente. Né? Então, acho que são desafios que a gente tem colocado para nós em estar todos esses canais e atuando sobre isso. Quando você fala do Meli, obviamente tem produtos nossos que são vendidos lá. A gente tem a força de venda, que é a venda porta a porta, a venda direta. Nada impede dela comprar o produto com a gente e vender, e muitas delas fazem isso. A gente está presente hoje em todos esses marketplaces de uma maneira, inclusive, de tentar regular um pouco esses mercados, para evitar que as coisas aconteçam do jeito que a gente não quer em termos de canibalização de canais e fixação de preço, essas coisas. Né? É que assim, eu acho que você endereçou bem a resposta nesse ponto da... É quase como uma personificação, né? Além da personificação, um cuidado extra. Né? Que não que a compra online não tenha esse cuidado, mas geralmente a gente deixa isso em segundo plano quando faz uma compra online. Você está mais preocupado com agilidade ou simplesmente conseguir algo que tem um quê de commodity ali. E a gente até tem algumas empresas na nossa carteira do Market Makers que bebem um pouco disso, né? A gente cita, por exemplo, a Vulcabras, que ela conseguiu melhorar muito a sua venda online, mas também está muito em torno do sucesso da marca Corre dela, né? Sim. Que aí está vendendo online, está vendendo físico, Sim. É muito mais o produto em si do que o próprio mecanismo. A gente tem também a Vivara, que é uma empresa que ela tem tido uma força online, só que ela ainda tem uma presença física muito forte. Quando você vai lá comprar um item presenteável, estar lá presente, tocar, ver, ouvir a história. Nosso caixeirar, né? Então, faz toda a diferença. Sensorial. Então, experiência. Isso aí faz ainda muita diferença. Acaba sendo uma barreira de entrada. Não uma barreira de entrada, mas o moat ali do Boticário, assim como a Vivara, é um pouquinho maior do que em itens mais básicos, né? Até a gente, quando foi fazer uma análise
a gente chegou à conclusão, né, que o maior vendedor de ração do Brasil hoje não é nem a Pets nem a Cobasi, né, é o Mercado Livre, que é um item que acaba ficando mais fácil para você fazer essas vendas. Modé, queria falar um pouco mais do modelo de franquia. Tá bom. Sim, acho que foi até quando a gente conversou com algumas pessoas que eu contei que você vinha aqui, as pessoas queriam entender mais o modelo de franquia, até de uma maneira ampla. Então, acho que você pode contar, obviamente, com o exemplo do Boticário, mas como é que funciona o modelo de franquia, e aí uma coisa pessoal minha, né? Eu fui no evento de vocês com os maiores franqueados, cara, são histórias absurdas, assim, quando você vê o tempo que a franquia tem, né? Quase passando de geração para geração. Tem gente para a quarta geração. E os números, né? São um faturamento de 6, 7 dígitos, né? Um negócio assustador até. É bacana de ver. Não imaginava que eram números tão grandes assim. Enfim, queria que você contasse um pouco de como é que funciona, se tem até diferenciação de modelo de franquia, né? Quando eram aqueles guias, né, de quais franquias você vai investir, enfim, como é que seria a diferenciação do modelo Boticário? Talvez aqui, Thiago, se me permite aqui, eu vou botar um pé um pouco dos convidados que você costuma chamar, né, mais do mercado, para dar uma visão que é um pouco conciliatória entre quem opera o dia a dia e uma visão talvez de investidor, para a gente calibrar um pouco a conversa dos dois lados. Aí você me diz se está bom ou não, mas olhando um pouco sobre isso, tá? Em geral, posso te dizer aqui sobre vários aspectos que fazem uma franquia ser bem administrada, bem gerida, com um futuro promissor ou não, né? A gente pode olhar isso, toda a experiência que está dentro lá da Associação Brasileira de Franchising, né? Tem vários casos bacanas por ali que a gente pode olhar sobre esse viés. Eu gosto de dar um passo antes, porque o passo antes eu acho que é bem importante, né? A gente tivemos discussões longas dentro do Grupo Boticário, e imaginar que por dominar a operação de franquia, do sistema de franquia, ter franqueados bem qualificados, todos eles capitalizados, super operadores e tal, a gente pode se insurgir a outros tipos de modelo de negócio de franquia. E eu acho que é verdade, mas aí precisa voltar para mim essa análise que eu vou te falar agora, que é o nosso conjunto de core competence, né? E aí eu acho que o sucesso do Boticário, ele passa por uma análise, a gente costuma chamar aqui, né, dos investidores, a gente começa a buscar, na verdade, aquele que é o secular growth, né? Qual é o melhor caminho que eu entendo da operação, do mercado onde eu estou atuando e que tem bons fundamentos e continuam sendo bons fundamentos por um determinado período futuro, né? Então, onde que eu estou buscando isso? Se o negócio montado pelo sistema de franquia não tiver com essa primeira premissa atendida, não é o sistema de franquia que vai salvar ele. Isso vale para qualquer negócio e qualquer sistema, inclusive o sistema de franquia. A gente lembra aqui das paleterias, né? Tinha vários sistemas de franquia. Estou colocando isso porque é meio anedótico também, todo mundo vai lembrar disso. Mas tem vários negócios que têm fundamentos que não são os melhores, e aí não é por isso que o sistema de franquia vai operar salvando esse modelo, esse negócio. Aí tem uma outra questão, que é uma questão eu falo do business model que está lá por trás, né? Como é que você organiza isso, né? Aí tem muitos sistemas de franquia em que o produto, eu falo assim, você está lá montado, isso vale inclusive na época que a gente chama Private Equity, né? Tem várias empresas que você deve encontrar ali, o cara está vendendo pão ou está vendendo a padaria? Você montou um negócio para vender pão ou para vender padaria? É diferente, eu não julgo nenhum dos dois, tá? Importante saber onde que você está e deixar claro que o jogo é de vender padaria e não vender pão. Quem está preocupado em vender pão tem uma perspectiva de negócio com business model diferente. Não é vender a próxima franquia, mas é sustentar todas as que tem, ampliando organicamente o negócio, né? Acho que isso também é um marcador importante aí da filosofia que está por trás, de como é que você organiza esse business model da franqueadora e que também tem a ver com o business model do franqueado, que é o operador que está lá dentro do desenho que ele resolve fazer. As nossas lojas, a nossa operação de VD são formatadas, a gente chama isso de franquia de terceira geração, onde você formatou cada um dos detalhes, cada centímetro quadrado, cada posição de produto nas prateleiras, o que acontece na vitrine, a gente muda a vitrine, toda oferta a gente muda a cada 21 dias mais ou menos, são vários ciclos de negócio, 16, 17 ciclos, 17, 18 ciclos de negócio ao longo
longo do ano, e que a gente organiza tudo isso, né? Toda oferta acontece de maneira sincronizada para todos os mecanismos de geração de oferta, desde o TikTok, passando para o Instagram, para tudo que acontece nas vitrines, para o catálogo da venda direta, tudo isso acontece de uma maneira sincronizada a partir da franqueadora. Então, isso é importante. E aí tem uma questão que eu acho que é da qualidade do management, a gente pode entender um pouquinho também da cultura que está atrás sobre isso. Acho que isso alinha não só o sucesso desse negócio, mas o sucesso de qualquer um aí que você pode trazer aqui para o Market Makers para conversar também. Acho que ele ancora bem sobre isso. Então vamos lá falar sobre o sucesso do Grupo Boticário. Desde que o Boticário resolveu botar o pé na rua, né, em 1977, entrou no mercado que sempre cresceu a 2 dígitos ou muito perto disso. Histórico. Um crescimento importante. Você vê que o Brasil é o terceiro maior mercado, o Brasil com taxas de crescimento ainda superiores aos outros mercados aí que estão no primeiro e segundo lugar também. Então, o mercado é muito mais fácil, eu acho, você ser bem cedido no mercado que está com ventos favoráveis do que o contrário. Né? O que você precisa fazer é andar nesses ventos mais rápido do que seus competidores. E o Boticário conseguiu fazer isso também acertando um pouco o business model, porque se fosse imaginar hoje, né, se você estivesse em qualquer lugar do mundo, você falar onde eu vou investir, pô, parece que negócio de cosmético e perfumaria é legal. Quais são os mercados que tem? Estados Unidos, China, e você é brasileiro, tem Brasil, por acaso é o terceiro maior mercado que tem. Mas entre o maior mercado, é dos 10, é o que mais cresce. Poxa, está num lugar bom para estar. Aí quando você vai olhar por dentro isso, a gente fala ali, a gente busca, na verdade, profit pool, né, na nossa busca estratégica. Né? A gente está buscando como primeira variável a participação do mercado. A gente quer fazer o melhor, consequência do melhor, ter os melhores retornos, e aí ampliar, consequentemente, o negócio, e não o contrário. Então, nesse sentido, se a gente fosse montar, na verdade, o tipo do business model, que tipo de categoria que a gente está lá, você vai falar, puxa, a categoria que vale mais em termos de transação. Perfumaria é uma categoria de alto ticket, né? Preço alto, né? Ela te favorece estar no presenteável. E quando você vem no modelo de negócio, fala, se eu conseguir coordenar toda a integração de valor, a geração de valor numa cadeia integrada, eu tenho mais chance de ser exitoso se eu consigo organizar toda essa complexidade, dividindo as margens, porque na verdade eu elimino atravessadores desse processo e somo todas as margens. Controlar isso tem um valor. A gente foi lá, a gente deu bingo em todos esses fatores aqui. Eles não foram pensados desse jeito, mas eles foram sendo construídos ao longo do tempo exatamente com esse tipo de característica. Isso foi fortalecendo um monte isso. Então, o business model é muito potente, né? Seja porque está num setor bacana, de alto crescimento, então está um secular growth aí marcado, de certa forma, ou pelo menos esteve no passado recente, e a gente tem um business model muito eficiente para a captura desse valor. Hoje a gente, dentro do Grupo Boticário, a gente está capturando um share, mas a gente deve ter pelo menos 1,5 vezes a mais em termos de profit pool do que a gente captura. A gente captura 1,5 vezes a mais do que o nosso share em termos de valor, isso, né? De valor que é distribuído para nós, para os nossos franqueados como principais operadores nesse processo. Por isso você viu essa realidade acontecendo lá. E aí tem uma lógica, no final das contas, que é da cultura, o management, da forma que você coloca para isso aqui. Eu brincava aqui com o pessoal da Faria Lima, na minha época de diretor financeiro, eu acabei conhecendo praticamente todo o pessoal do mercado financeiro, mercado de capitais aqui principalmente, né? E aí sempre a provocação era abertura ou não de capital. Lembra, em 2004, quando eu chego para a diretoria financeira, tinha acabado de fazer o IPO da Natura, né, que foi um grande IPO da época, e sensacional, né, uma qualidade naquele momento de companhia que foi a mercado, super bacana. O que todo mundo queria fazer, meio que fazer recorte cola e fazer Boticário de novo, né, e poderia ter feito isso, porque tinha tamanhos diferentes, bem menor naquela época do que a gente é hoje, comparativamente à Natura também menor, mas tinha qualidade também por essas questões que eu estou te dizendo, que são muito próprias, né, do modelo, do setor e tudo mais e tal. E a gente resolveu não fazer. E eu brincava com eles, falou assim, a gente não vai fazer, mas a gente faz igualzinho todo mundo aqui no mercado faz, cara. A gente quer melhores práticas, a gente cuida do compliance, a gente olha aqui e tal. E a gente também está olhando o próximo quarter. Né? A gente também está focado no quarter, mas com a nossa perspectiva de longo prazo, a gente está focando no quarter de século, então a gente está olhando o quarter dos 25 anos. Isso ajuda muito a tomar uma série de decisões, arriscar, por exemplo, com a Eudora. A gente botou Eudora, Canis Berendis e The Beauty Box. Todas elas nasceram nos anos lá de 2010, 9, 10, quando a gente cria grupo. E a gente aceitou, na verdade,
um impacto forte, negativo no P&L por bastante tempo para investir nessas coisas que estão aí hoje gerando valor. Você está focado muito no curto prazo e com pouca convicção estratégica, fica difícil sustentar esse tipo de coisa há tanto tempo. Então, essa é uma diferenciação também importante, eu acho que quando você olha para franqueado. Os nossos franqueados também têm a perspectiva de longo prazo, nosso contrato é para o prazo indeterminado. E a gente não rescinde os contratos assim de boa parte dessas pessoas há mais de 35 anos. Eles estão há 35 anos em média, indo para quase 40 anos, em média, de operações conosco. Então, como eu falei, tem alguns franqueados que estão indo para a quarta geração de sucessores. A gente tem um grupo de planejamento de sucessores, de preparação de sucessores, de operadores, muito ativo para a gente garantir isso tudo. Então, acho que um pouco isso vai garantindo, esses 3 fatores vão garantindo o sucesso perene do que a gente vem construindo. Né? Eu vou voltar no assunto IPO, Lógico. tá? Mas qual que é um indicador, aí pensando como eu não sou uma pessoa que acompanha a franquia e tudo mais, qual que é um indicador que mostra o sucesso de uma franquia? Assim, quando alguém vai lá escolher, quer investir numa franquia e tudo mais, qual é o indicador que ela consegue ter uma noção clara de que de fato tá dando certo? Porque você vê, né, uma média de 35 anos dos franqueados, passando para a quarta geração, é prova que isso deu certo, mas é algo que demora muito tempo, né? O que uma pessoa tem que olhar antes de investir numa franquia? Eu acho que conversar bastante com os franqueados, eu acho que entender dos franqueados o nível de satisfação quando eles estão, o nível de engajamento, estão abrindo novas oportunidades, as oportunidades orgânicas vêm para os mesmos. Por exemplo, eu estou lá há 26 anos, eu nunca vi um franqueado levantar a mão e falar, quero sair, ou então ter a oportunidade de abrir uma nova loja, eu não quero fazer. Eu nunca vi isso acontecer em 26 anos. Acho que isso é um indicador importantíssimo, esse nível de satisfação e nível de engajamento para operações futuras. Né? A outra coisa que eu acho importantíssimo também é a saúde das operações existentes. A gente costuma dizer lá dentro do Boticário que a parte mais fácil que você tem em relação à loja é abrir a loja. Sustentar uma loja é outro papo. Então, same-store, eu estou falando de same-store sales, mas tem serviços, outras coisas e tal. Mas o same-store sales é um indicador importante da saúde disso. E até a qualidade da operação lá dentro. Né? A gente tem uma renovação, mais ou menos 7, 10 anos, né, do parque de loja, um pouco mais às vezes, acontece, por N razões, mas a gente está sempre renovando isso. São sempre investimentos novos que garantem a qualidade daquele ativo na experiência do cliente. Quanto isso está sendo deteriorado ou não na rede, acho que também é um marcador importante. Quanto está uniforme isso, né? Quanto tem investimento direcionado para que isso aconteça e se apresente para o cliente final, para o consumidor, na verdade, como algo de qualidade, né? Que ainda consiga gerar desejo do consumidor. Para mim, são os fatores assim, importantes. Tá? Agora, pensando no lado macro, né? No vento a favor. O Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos só atrás dos Estados Unidos e China, mas é o que mais cresce no mundo aí, entre os 10 maiores. E no mercado de perfume é o segundo maior, está até na frente da China. Por que o brasileiro gosta tanto? Por que esse é um mercado tão pujante no Brasil? Tem uma análise até social ali? Vocês que estão, né, são o berço disso. O que explica esse sucesso desse mercado no Brasil? Sim, é uma sucessão de coisas da própria cultura, de questões vinculadas à questão climática, né? A gente costuma tomar muito mais banho do que os europeus tomam, né? No Nordeste, no Brasil, é muito comum que as pessoas tomem 3 banhos por dia e muitas vezes se perfumam depois de 3 banhos, né? Então você tem uma questão de práticas, lavar cabelo também, são vários tipos de cabelo que a gente tem, pela miscigenação que a gente teve étnica aqui no Brasil, são vários tipos de cabelo, então a gente tem uma infinidade muito grande de produtos para fazer um tratamento capilar que vai muito além de você fazer só de higiene capilar. Então a gente foi adicionando valor nesse processo, muito conjugado com um tipo de hábito e favorecido até por questões climáticas que a gente tem aqui no Brasil. O uso da perfumaria é muito a cara desse tipo de coisa que a gente vê, e aí serve para presentear. A gente é muito também, o Brasil ele tem uma característica muito de união das pessoas, né? A gente gosta de estar junto, muito próximo e tal e tal. Então categorias como maquiagem, né, que permite isso, né? Você usa maquiagem, na verdade, no momento que você está lá transitando com outras pessoas, né? Um convívio social. Tanto é que foi uma das principais categorias que sofreu
com onde vem da pandemia. Uhum. Né? Então, ela tá tentando voltar um pouco nesse processo. A perfumaria tem essa característica, cabelo também tem essa mesma característica, diferente de outros mercados mais maduros, mesmo nos Estados Unidos e principalmente Europa. Então, tem isso. A gente sempre olhou, e aí quando a gente vai olhar um pouco isso, é aquela história do copo cheio, meio vazio, eu já estou falando análise de mais de 20 anos atrás, a gente olhava que sim, o mercado cresce, mas a penetração do setor proporcional a outros mercados sempre foi maior em termos de renda. E aí você olhava isso com a copo meio cheio e meio vazio. Primeiro, ele indica que tem uma predisposição maior a consumir os produtos do setor. Isso é bacana porque tem uma dominância maior até do que outros países, em outros mercados, em relação à renda média do consumidor. Mas você podia analisar isso também e dizer, puxa, mas já passou do limite, né? Então não tem mais espaço para crescer. E o que a gente viu nesses últimos 20 anos é que isso continua crescendo. Mesmo a pesquisa que a gente tem de consumo hoje das famílias, ele te vê que a participação do nosso setor vem crescendo ao longo dos anos. E aí tem várias possibilidades, eu não sei exatamente indicar quais são, mas tem a questão do paladar que não retrocede, né? Então você vai experimentando coisas mais sofisticadas, a indústria vai colocando coisas mais sofisticadas, vai aumentando o range de preço, vai comprando sabonete, mas um sabonete um tantinho um pouco mais caro, um shampoo prontinho um pouco mais caro, vai introduzindo, você faz a barba, você vai lá, usa um creme pós-barba, um hidratante para isso, à medida que você agrega isso, é difícil você retornar. Então tem um pouco desse tipo de coisa. E tem um pouco também da própria renda disponível, ela aumentando, na verdade, vai dando uma sofisticação de consumo e vai trazendo tickets mais altos. Né? Eu queria saber também um pouco mais quando o Boticário virou Grupo Boticário. Aí começou a ter várias empresas ali embaixo. Como é que foi o processo de seleção, né? Da escolha de cada uma das marcas, né? E até como elas se conversam, se há uma conversa, se a ideia é realmente, não, vamos pegar 100% do mercado. Então, isso aqui é mais focado para homem, isso aqui para mulher, isso aqui para cachorro, isso aqui... Sim. Então, o que é... Como é que é esse processo de seleção de ativos dentro do portfólio do Grupo Boticário? Essa é uma boa pergunta. Aí volta talvez no meu background de estratégia, que dá para explicar um pouquinho, né, o que está por trás dentro do nosso pensamento, e longe de querer concluir ou gabaritar qualquer coisa, mas olha como a gente procura. Então, se é consumidor, a gente vai ver consumidor é multimarca, multicanal, multicategoria, tem várias missões. Portanto, se espalhar mais com outras opções, você tende a capturar mais mercado. Quando a gente falava disso, a gente falava em 2008, bastante tempo atrás aí, né? Então, a gente falava, obviamente, a gente tinha uma penetração de mercado bastante menor do que a gente tem hoje. A gente chegou hoje bastante grande, aí com os 36 bilhões quase o ano passado, só no mercado brasileiro. Então, tem uma participação muito maior do que foi lá atrás. Mas o que a gente olhava lá atrás, tá? Em geral, as empresas podem olhar a demografia. Então, vamos olhar fatores demográficos com tipo de classe social, espalhados em que tipo de região, qual tipo de território e tal. Esse é um jeito da gente olhar. Se a gente fizesse recorte para o demográfico, a gente vai ver que onde o Boticário atua não é muito diferente de marca para marca. Ele é praticamente o mesmo recorte demográfico. A gente está lá na classes A, B e C, mais fortemente para B e C, capturando um pouco da A, e aí a A+, a gente também pega hoje com a Beleza na Web, a gente está um pouquinho mais para cima também. Mas fundamentalmente é por ali que a gente joga. Joga no Brasil inteiro, a gente está presente em praticamente todos os municípios brasileiros, seja com lojas, seja com a venda direta, ou até com e-com, então a gente está presente, tem uma penetração bastante forte, a gente consegue operar até pelo custo operacional de uma loja, em municípios muito pequenos também, então tem mais de 1.600 municípios que a gente está presente, dos 5.000 municípios brasileiros, com lojas físicas, então dá uma capilaridade muito boa, por aí, via de crescimento está ok. Mas o que a gente olhou, então, para fazer outras marcas? Por que não fazer tudo com a marca Boticário? A gente vai ver que a gente, na traço que a gente tem como consumidor, a gente tem algumas dimensões de decisão que tem a ver com atitudes. Então, às vezes eu me comporto de uma maneira que eu sou mais voltado à família, eu tenho mais perspectivas de harmonia entre os membros da família, eu sou mais recatado nesse processo, eu estou mais internalizando esse negócio, quero uma autoindulgência mais específica e tal. Estou fazendo alguns marcadores assim que são próximos da verdade, tá? Aí eu vejo que tem outro nicho de mercado. Não, cara, eu sou batalhador, eu vou para cima, eu quero resolver as coisas, eu quero me mostrar, e para isso eu preciso estar bem, preciso estar bonito, eu preciso estar empoderado aqui, homem ou mulher, tanto faz, né? Estou falando basicamente bastante de mulheres aqui, mas homem ou mulher tem essas características também. É uma característica
diferente desse tipo de atitude que eu encontro em outro grupo social. A gente foi trabalhar um pouco esses recortes atitudinais, e a gente olhando isso, a gente já olhou isso umas 2, 3 vezes aí em períodos de, sei lá, 5, 7, 8 anos, assim, consequentes ali. A primeira vez que a gente olhou isso foi em 2008, e a gente descobriu que, na verdade, o Brasil meio que tem 5 tipos de atitudes desse. E aí tinha alguns tipos de consumidores que a atitude não batia com aquela que era do Boticário. A gente descobriu, felizmente, que o Boticário representava mais de 20%, todas elas ao redor de 20%, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. O Boticário era um pouquinho para cima dos 20%, então era bom, já estava lá, e o consumidor já via a gente dessa maneira, e a gente ressignificou a marca, na verdade, para acentuar mais ainda essa distinção. Distinguindo os nossos principais concorrentes também, porque seguiam outro caminho. Mas tinha 2 nichos principais lá, e que não eram atendidos. Um de menor valor e outro de maior valor. Esse de maior valor a gente lançou Eudora exatamente sobre ele. Então a gente pegou as 2 principais marcas completas que tem, com todas as linhas de categorias e tudo, que é Boticário e Eudora, com segmentos atitudinais diferentes e participação 22%, 23% de participação do spending. Porque tem muito desses segmentos atitudinais que tem uma predisposição menor à compra. E felizmente nós estão maiores, de acordo com essa leitura que a gente fez. Eudora nasce por aí. Aí a gente faz um recorte, a gente chamou isso de batalha naval, a gente recortou exatamente aquilo que eu estou te falando primeiro, que era onde tem atratividade de mercado eu não estou, e onde eu tenho competência para jogar. As minhas maiores competências estavam, lógico, no negócio de indústria, com todos os canais, com todas as categorias que eu sei fazer, maquiagem eu sei fazer perfumaria, sei fazer cremes, loções e tal. Então tinha competência organizacional para fazer isso. E do ponto de vista de go-to-market, quando a gente vai lá próximo ao consumidor, traduzir isso numa loja física, tal como a gente tem no Boticário, num sistema de franquia, concorda que é algo que a gente sabe fazer melhor. Então nasce Quem Diz Berenice exatamente com esse desenho, porque a gente alavanca, a gente fez, acho que muito rapidamente, em menos de 2 anos, nós construímos na época 250 lojas ali, né? Em menos de 2 anos a gente tinha populado 250 lojas com Quem Diz Berenice. E aí o negócio mais difícil que a gente lançou naquela época foi The Beauty Box, que no final das contas que a gente quer acompanhar o consumidor, que é multimarca, multicanal, ele também está na multimarca com outros produtos de terceiros que não são fabricados por nós, que é a multimarca. Então essa loja multimarca The Beauty Box, com a chegada de Beleza na Web, se transformou Beleza na Web. Então a gente tem um conjunto de lojas físicas de Beleza na Web e a gente é o maior canal de e-commerce de Beleza na Web, o marketplace de beleza específico, né, de beleza, especializado em beleza, aqui no Brasil com 3P também, além do nosso próprio 1P. Interessante que através desse canal da Beleza na Web, a gente tem lá os principais clientes que a gente tem, que a gente atende comprando e vendendo seus produtos, é Vela e L'Oréal. Então, um dos principais produtos que a gente tem para cabelo não são das marcas do Boticário nem de Eudora, que é Siage, uma marca número 1 que a gente tem aqui no Brasil, mas também lá na terceira marca importante que a gente tem, não é nossa, é da Vela e logo na sequência a L'Oréal. Né? Então a gente foi abrindo justamente com essa perspectiva, o que a gente tinha de competição, onde tinha espaços de mercado. E a gente lançou tudo isso e agora vem mais o B2B, onde a gente tem farmácias, com algumas marcas que são próprias nossas. Siage é uma submarca de Eudora, que é vendida nas farmácias e em alguns supermercados, muito poucos, mas também no canal alimentar, e em perfumarias. Mas a gente tem BioOil, que é uma marca licenciada, vem de fora do Brasil, fiz um licenciamento agora com Pampers, da Procter & Gamble. A gente tem lá marcas que são de terceiros também, licenciadas por terceiros, né? E esses números, eles são abertos ou vocês têm o benefício de ser uma empresa fechada, não precisa abrir tanto esses números? Essa é uma grande vantagem, estar no mercado fechado. A gente não abre esses números, a gente abre esses números com um certo disclosure para uma entidade que é Euromonitor e Panilsen que mapeiam isso, mas com uma certa parcimônia, porque a gente acha que é uma vantagem estratégica a gente poder conter, por exemplo, hoje a única companhia no Brasil que realmente sabe, independente de Euromonitor ou Nielsen, qual é o tamanho do mercado, como é que ele se comporta, com certeza somos nós. Até porque a gente domina, ao contrário da indústria, né? A indústria tradicional do nosso setor, ela não domina a transação ao consumidor, né? E nós temos a transação do consumidor nas nossas lojas físicas, na nossa loja do e-commerce, em todos os e-commerce que a gente tem. O maior e-commerce hoje do Brasil, a gente tem quase 20% do total dessa venda digital é nossa. E tem aí uma parte importante que é a venda direta, né? Que hoje, como eu falei para você no início, a gente está descobrindo um pouco essa transação que é feita
diretamente nas revendedoras. Ou seja, se a gente quiser fazer um episódio sobre comportamento do consumidor, inadimplência, quase que uma aula de finanças do Brasil, dá para pegar os dados do Boticário e conseguir tem bastante fazer coisa. Tem bastante coisa. E não é pesquisa, né? É o Sim, dado real. proprietário. Se quiser saber quanto está sendo vendido na loja aqui do Itaim que a gente tem agora, eu consigo ver agora quanto está sendo vendido, quem vendeu, qual foi a consultora de venda, qual foi o consumidor que comprou. Que insight que você pode dar para a gente sobre o que os números da Boticário estão mostrando sobre o Brasil? Pergunto isso porque a gente vive sob a iminência de uma crise que vai vir porque o Brasil vai desacelerar, embora a gente tenha surpreendido positivamente no crescimento do PIB nos últimos anos e muita gente ainda não sabe explicar. Ninguém sabe explicar se são as reformas que foram feitas no governo Temer, se são coisas que foram feitas depois, se é um milagre brasileiro mesmo, enfim, o que acontece. Mas que tipo de insight que você pode dar para a gente sem ferir ali o trabalho de ser uma empresa fechada? O que a gente vê no mercado, Thiago, a gente vê o mercado vem em uma decrescente, né? A gente mesmo cresceu 30%, a gente chegou a sustentar patamar de 30% por 2 anos seguidos, ao redor de 2 anos seguidos, um patamar alto, bem alto. Obviamente, nenhuma empresa consegue sustentar tanto crescimento sobre uma base tão alta já, né? Por tanto tempo também, acho que tem um pouco isso. Mas também tem o mercado, né? O mercado também diminuiu nesse período, né? A gente teve 23%, o mercado andando a mais ou menos 17%. O ano passado já foi ao redor de 14%, talvez 13% alto, 14%, já deu uma reduzida. Quando você diz o mercado... O mercado em geral. Geral, um mercado onde a gente se insere, tá? Nós crescemos 19% nesse todo ali, né? Crescemos, sei lá, 35% mais que o mercado ao redor disso. Mas quando você vem para 25, nós tivemos uma entrada do ano, de forma geral, aí, do varejo que a gente olha, ruim. Em janeiro, eu nem estou preocupado para entender muito o que aconteceu em janeiro, mas alguma coisa aconteceu. De lá para cá, a gente vem retomando a atividade nossa própria, né, entendendo um pouco mais aquecido nesse processo, mas num ano mais morno do que o ano que a gente teve nos anos passados. A gente já esperava que fosse isso, porque estruturalmente, nós entendemos lá, o Brasil está ficando cansado, né? E, estruturalmente, a gente não está criando, está gerando demanda, sem cuidar do lado da oferta, e tem um desequilíbrio importante aí, estrutural, que não é em cima de incentivos a consumo todo momento que você vai conseguir sustentar isso por muito tempo. A dúvida é até quando, né? A gente sabe o que a gente está olhando, que a gente teria um ano de 25 pior do que foi 24 e 23. Isso está acontecendo, está dentro do que a gente tinha imaginado. Esse mercado que se faz agora, ele também tem uma característica importante que a gente pode analisar aqui, que é ele vai formar menos receita para os players. E aí não é só o nosso setor, talvez seja a realidade de vários setores. E para fazer essa receita, quando eu falo menos, não é que vai diminuir, mas ele vai crescer menos, né? No nosso caso, menos do que cresceu nos outros anos. Mas para sustentar esse crescimento que já é mais baixo, vai se fazer através de um nível de competição maior. Portanto, a receita que vai se obter nesse processo é uma receita mais descontada. Vou ter que ter um nível promocional mais abrangente, mais profundo do que eu tive no passado. A colocação de preços para a retomada do processo inflacionário em relação aos custos vão ficar mais pressionados. Eu vou ter uma pressão sobre margens. A hora que você vê a pressão sobre margem também pelo grau de endividamento, dependendo de qual companhia que estiver e tudo mais e tal, taxa de juros ou patamar que tem, você pressiona, na verdade, a capacidade que você tem de investimento futuro, de pagamento de dividendos e investimento futuro. Então a gente vê isso. Inflação mais alta no mercado que a gente acha, não sei exatamente quanto, tá? Mas deve estar andando um dígito alto agora. Deve estar andando 9, sei lá, para chutar qualquer coisa. Mas com uma inflação de 5 e alguma coisa, ele é bastante mais pressionado em termos de margem, né? Se tiver só inflação de custos por aí. Essa inflação de custo não pega só custos de produção dos seus produtos, reduzindo as suas margens, até porque você está com níveis promocionais maiores, então você pressiona mais. Mas você tem um bolso de todos os consumidores também sofrendo o processo inflacionário, por mais que tenha fazendo várias recomposições aí da massa salarial, a renda discricionária, que é o que sobra para a gente, ela vai se contraindo, vai apertando. É isso que a gente tem visto. Isso é um baita problema para esse ano? Não, o nosso setor continua resiliente, um dígito alto, quase 2 dígitos aí lá, não é ruim, mas é pior do que foi no passado. E se a qualidade por dentro está com maior pressão sobre competidores, isso também penaliza muitas companhias. A gente tem força para responder sobre isso, tem outras que têm menos força para responder sobre isso.
Então, isso em algum momento vai favorecer para a gente voltar no processo competitivo lá para frente, mais fortalecido do que alguns players menores que tendem a ter mais problema com esse momento. E aí a gente tende a se prevalecer, na verdade, nessa condição de incumbente, maior, escala e tudo mais, né? Acho que é um pouco isso que a gente vê, tá? Longe de ser um problema catastrófico, 25 a gente passa, não sei o que acontece para 26, mas 26 tende a reproduzir algo parecido também. Difícil imaginar que ele vai conseguir, por condições ainda artificiais, gerar ainda uma condição de renda futura que sustente isso de maneira agregada. E até oferta, né? Questão de oferta também, né? Modé, e o IPO? Por que nunca aconteceu? Assim, você até falou que se aproximou muito da Faria Lima ali, 2004, Sim. foi diretor financeiro. Teve o Sim. IPO da Natura, que foi um sucesso, talvez Sim. até um dos melhores casos de IPO, né? Tirando talvez os últimos anos da Natura na Bolsa, mas ela, acho que no compounding ainda assim, foi uma das melhores histórias, num setor que é o vento nas costas, né? Ajudando. Por que não aconteceu? Eu falo duas coisas para responder a isso, assim, né? Então, uma que eu digo, estrutural, é que o Boticário abriu o capital já. Ele abriu o capital quando abriu a primeira loja franqueada. Porque a loja, na verdade, o investimento que o franqueado faz é capital terceiro impulsionando o crescimento do negócio. Eu falo muitas vezes, já faz mais de 20 anos, 23 anos, acho mais ou menos, que a gente faz eventos com todos os nossos credores, os banqueiros. Então a gente não fala com o mercado, a gente não tem mercado de capitais, mas o mercado financeiro a gente tem uma relação muito... Então a gente faz um dia inteiro lá, mostrando a nossa estratégia, falando dos nossos números, apresentando o nosso balanço auditado e tudo mais e tal. Chama o pessoal de crédito, chama os analistas, chama todo mundo para a gente conversar sobre o nosso negócio, na busca de capital terceiro para financiar nosso negócio. Então a gente dá lá qual a dimensão do que a gente precisa dos próximos anos, que tipo de operação nos interessa, e cria um processo competitivo do qual nos favorecemos aqui dos bancos, brigando por um pedacinho das nossas carteiras de crédito, né, que eles têm para nós ali. Isso é muito legal e é muito proveitoso. Mas todas as vezes que eu participava, tem sempre alguém da área de crédito dos bancos e pergunta, mas qual o dinheiro que você está investindo em CAPEX para a loja? Eu falo para ele, não estou botando isso não está no meu balanço. Esse investimento de CAPEX é do franqueado, a menos que tenha as nossas lojas, que são 15% do total das lojas, são as nossas lojas próprias. Mas esse impulsionamento sempre foi dado para o capital terceiro. E é um capital terceiro que está lá sendo gerido e com engajamento lá do franqueado, gerando valor, né? Diferente do capital mais passivo, né? Eu sei que não é tão passivo, dependendo do tipo de perfil de investidores, mas é um capital mais passivo, ele não está no dia a dia lá tocando o ativo para gerar valor. Então tem essa diferença, acho que essa é a primeira coisa. O outro, cara, é um pouco que eu já vi várias pessoas conversando aqui contigo, e acho que o Daniel falou um pouco isso agora, né? Que Daniel foi Goldberg. o Daniel Goldberg falou um pouco sobre isso também, que é o seguinte, eu sempre voltava para os banqueiros e falo assim, me resolve 2 problemas, né? Eu sou uma empresa que gero caixa, não preciso de caixa. Aí você está falando para eu vender uma parte disso daqui. Os acionistas são de longo prazo, gostam do negócio e outras. Você vai dizer, é diversificação. Mas a diversificação por essa gestão de caixa é feita através do pagamento de dividendo. E a gente tem um family office bem grandinho, bem gerido, e a gente destina lá, né? Tem capital lá para o mundo inteiro, várias classes de ativo, uma alocação estruturada em várias classes de ativo, bem direitinho que a gente faz lá. Essa diversificação está sendo feita lá. Mas se eu fizesse aqui uma venda de parcela desse patrimônio, você precisa resolver outro problema, porque eu vou olhar, o meu acionista vai olhar e vai falar assim, puxa, e agora eu estou com esse dinheiro. O que é menos arriscado, mais garantido e de melhor retorno? Ele vai olhar para a Boticário e vai comprar de novo, né? Então, o que eu faço com esse capital excedente? Eu preciso ter um propósito para esse capital excedente, né? Resolve essa outra perna também. E essa perna não é fácil de resolver, você sabe, a alocação de capital é um negócio, né, parece que é tesão de fazer, mas é difícil de alocar, precisa de técnica, muito capital pode ser problema nesse sentido. Então, não é um problema que a gente tenha para ser resolvido desta maneira. A gente vai alocando distribuição de dividendos dentro da alocação estrutural que o Family tem lá. Eu fiz uma vez uma provocação, tentando um conselheiro muito bacana, o Rossetti, e já há bastante tempo, acho uns 10 anos mais ou menos, e ele fez essa provocação sempre, que eu acho que está muito certo, né, como conselheiro, por que não abrir capital? E eu fiz todo um arrazoado, a gente tentando explicar que, na verdade, eu não via uma intenção justamente por essa questão, a menos que, em algum salto mais longo, a gente precisa de uma estrutura de capital que precisa de um equilíbrio maior, então vou dar um salto maior, de uma aquisição, de uma fusão qualquer que venha de lá, ou que o papel listado gere, na verdade, uma precificação que facilite
uma eventual composição com outras companhias e tudo mais, olhando lá na frente, um pouco o caminho lá. Mas que a gente está longe ainda de poder chegar nesse mecanismo, então não está dizendo não, mas está dizendo que nessas condições não se aplicaria. E aí eu peguei e fiz um negócio, assim, interessante, né? Eu peguei lá o pessoal do Family, a gente começou o Family em 2009. Peguei de 2009, acho que até 2000, acho que isso aí foi um papo, acho que em 2014, mais ou menos, e já faz bastante tempo. E aí eu peguei e fiz o seguinte, ó, vamos imaginar que lá em 2009 eu tivesse ido ao mercado e vendi uma parcela da empresa, sei lá, free float de 25%, para falar qualquer coisa aí. 25% eu vendi. Calculado no que a gente tinha lá numa lógica, muito que a gente usa no mercado financeiro, que é múltiplo de EBITDA. Então eu peguei o EBITDA lá, peguei lá, não sei se foi 12 ou 15, coloquei lá 12 ou 15 e quanto que isso daqui geraria os 25% desse capital. No mesmo dia fui lá e apliquei essa grana no Family. E olha que o Family está lá sempre com boa indicação de volatilidades, melhores rentabilidades comparáveis do que a gente olha dos Families aqui no Brasil. A gente tem essa métrica e tal, então a gente está sempre muito bem marcado nisso, né? Aí passou esse tempo todo lá, em 2014 eu fiz a mesma coisa, eu peguei o EBITDA que a gente tinha, multipliquei pela mesma coisa e calculei o quanto que o dinheiro tinha rendido no Family. Aí mostrei para os conselheiros, inclusive para o Rossetti, a diferença da destruição de valor que a gente teria feito se a gente tivesse vendido a empresa, colocado no Family, ao contrário de ter mantido o capital na empresa e mantido cheio o total do capital. O capital na empresa rendeu muito mais. Muito mais. Deu para saber exatamente quanto que a gente teria perdido se tivesse feito isso, né? E a gente ainda estava muito pré tudo que aconteceu daqui para frente, agora olhando, na verdade, de 2025, né? A empresa, na verdade, ela 2015, 16, 17 passou por um período aí de crescimento mais contido, a gente foi lá meio que mantendo o market share, mas agora de 21 para 23, a gente dobrou o tamanho da empresa. Então, e dobrou também a lucratividade e tal. Então, acho que essa é um pouco a nossa razão, né? Assim, uma pergunta pode soar até meio ingênua da minha parte, mas é como driblar o vislumbre do IPO? Porque, pô, eu entendi a explicação, aritmética e financeiramente falando faz todo sentido. Mas, pô, quando vem o banqueiro bater na porta e fala quanto que você vale, quanto que você vai poder vender, vai bater o sino lá, vai dar liquidez para sócio, o pessoal vai poder viajar. Como fugir desse vislumbre? Como evitar? Porque era um momento muito bom para o mercado, talvez o melhor momento ali para você abrir o capital, e por mais que tenha destruído o valor, na física muita gente ia fazer uma boa liquidez. Sim. E aí, como é que evita isso? Cara, eu tenho, acho que hoje nós estamos uma vacina das mais fortes, assim, né? A gente tem o Miguel e o Arthur lá, o Miguel fundador, o Arthur veio logo na sequência como segundo CEO e construiu tudo isso que tem de grupo aí, foi ele que fez, eu vim depois, né? É fácil você ficar grande quando você está aqui nos ombros de gigantes como eles, né? Então é fácil isso. Teve meu 2 tostões lá de participação nesse processo, obviamente, mas a gente tem uma característica muito forte hoje, pelos dois, que são empreendedores de primeira geração. A vontade deles, de empreendedor de primeira geração de forma geral, né, com essas características que vieram assim de baixo e construíram as coisas, de fazer mais e tocar organicamente mais, qual é o próximo empreendimento, tal, mais assim. Tanto é que a gente está várias iniciativas aí orgânicas ao mesmo tempo. Eu devo ter lá pelo menos, deve ter por baixo umas 200 ventures pequenininhas acontecendo, pequenas, médias e enormes acontecendo ao mesmo tempo dentro da empresa, né? Aquela história que você está falando de gerar rapidez do transatlântico, né? O pessoal fala muito a questão das lanchinhas e tal, nós estamos formando talvez o transatlântico numa lanchinha, com a velocidade, com a agilidade e adaptabilidade que a gente está fazendo. Então, hoje a gente tem bastante essa vacina ali, tá? Que eu acho que ele não tem interesse nenhum sobre isso, né? E a diversificação e o capital hoje, cara, tem gerações e gerações hoje que não é mais o dinheiro que vai comandar isso, né? Não é mais a tranquilidade de saber que tem uma parcela do patrimônio que está deslocada desse tipo de risco e tal. Isso já está garantido, entendeu? O patamar está garantido. Hoje que a gente tem uma vacina é importante. Coisas novas podem acontecer, né? A gente também tem uma estratégia bem montada, a gente acredita na geração de valor ainda futuro. Em algum momento você pode ter talvez alguma dúvida sobre isso, querer tirar uma parte de risco,
pode entrar uma outra geração que precise monetizar uma parte diferente, N coisas acontecem, principalmente quando você tem a lógica familiar, né, também acompanhando a lógica da empresa. Mas hoje a coesão é muito forte nisso e, portanto, a gente está bem vacinado. O pessoal já nem bate mais na porta, assim. Hoje, eu sei que já mudaram muitas pessoas, né, o mercado andou nesses 10 anos, né, então eu falo com pessoas mais antigas e tal, que já, em geral, já não estão operando diretamente, mas mesmo os que vêm também já estão acostumados com esse tipo de pensamento que a gente tem. Nunca diga nunca, mas Isso aí. de 0 a 10, qual a chance de um dia a gente ver o Boticário listado na bolsa? Cara, eu acho que na situação de hoje eu colocaria lá nunca diga nunca, concordo também. Nunca e sempre são duas palavras que tem que tomar cuidado ao usar, né? Mas se tivesse uns 2 hoje. Tá. Uns 2, bem baixo. Bem baixo. 2 é maior que 1. 2 é maior que 1. Bom, tinha muita coisa ainda que daria para falar, mas eu já vou entrar no ping-pong. Legal. Porque até antes que o pessoal reclame, o papo tá muito bom, mas a agenda de CEO é um pouquinho mais cara do que a agenda de gestor. Então, mas ó, já agradecer, baita aula que você deu aqui, Modé. Preparei um ping-pong especial, coloquei umas perguntinhas a mais. Oba. Vou começar com os livros, só lembrando, o pessoal que tá vendo os 225 episódios sempre tem recomendação de livro. Se você quiser a lista atualizada, manda um e-mail para contato@mmakers.com.br. Lá a gente vai mandar todos os livros, é livro pra caramba. E eu vou começar com... Tem sempre o livro de mercado, tema livre e o livro para não ler. O livro de mercado, Modé. Você sabe que nessa questão do livro, eu fiquei sempre na lógica, assim, que eu escrevi um livro uma vez, publiquei em 2003, faz 23 anos que eu publiquei sobre tributação e meio ambiente, como você usar, na verdade, a tributação para o meio ambiente. Mas fala lá de história, eu ia falar, pô, vou ler, fala de economia, fala de economia, né? Fala legal, vale a pena ler? Economia e tal. Então, eu fico na lógica, aí eu achei melhor deixar fora da lista, porque eu não sei se esse está na lista do não ler ou do ler, entendeu? O Clóvis, quando veio, falou para não ler. Eu não leria ele hoje e tal, acho que não. E talvez eu nem escrevesse o que eu escrevi lá atrás, há 20 anos atrás, mas eu escrevi um livro lá que foi legal, foi pioneiro aqui no Brasil sobre o tema, foi o segundo livro no Brasil. Agora, hein? Qual o nome do livro? Vou anotar aqui. Tributação e meio ambiente, a função do tributo na proteção do meio ambiente. Mas eu te mando entregar um aí, eu tenho lá, eu mando entregar para você. Pô, beleza. Mas tem uma parte histórica sobre o meio ambiente lá que eu acho que talvez você se interesse. Agora o resto deixa lá, porque não vale a pena não. Mas deixa eu te falar, o de mercado, cada vez mais eu leio bastante coisa, eu costumo ler muita coisa, leio coisas de outras áreas também, filosofia, mas eu procuro ler coisa ficcional, não leio, mas eu leio biografia, leio histórias de empresa, um monte de coisa eu leio e tal. Cada vez mais eu estou ficando meio chateado de ler algumas coisas, principalmente na lógica, muitas vezes, de livros americanos, que vem explicando toda uma história para depois chegar no conteúdo daquela mensagem que me passar. Então, você lê talvez 200 páginas para você pegar lá 50, 75 do que isso tem me atrapalhado um pouco. E eu tenho gostado de ler paper ou ler alguns artigos que vão mais direto no tema. Então tem um que eu acho que é até melhor, e eu usei ele agora recentemente. Ele é um artigo de 2019, o cara chama Gary Pisano, ele é professor de Harvard, ou era professor de Harvard na época, e ele escreveu um artigo em cima de uma pesquisa que ele fez sobre como você gerar uma cultura de inovação dentro das companhias. Né? Se é uma criatividade... Você tem o nome dele? Se não, busca Gary aqui no... Pisano, tem aqui deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar que eu deixo ver o nome do artigo aqui direitinho aqui para você. Gary Pisano. Gary Pisano. Deixa eu ver aqui. Tá nesse outro aqui, ó. Livro aqui, ó. Gary Pisano. Criatividade pode ser complicada, precisa de disciplina e gerenciamento. É da Harvard Business Review em 2019, foi publicado lá. E é excelente aqui. Esse artigo eu voltei a ler ele recentemente agora. A questão de 15 dias, eu passei para todos os 150 diretores nossos, nós vamos discutir sobre ele no próximo encontro que a gente vai fazer daqui a, 15 dias na frente, a gente vai fazer um encontro com os nossos diretores. Você falou em português o nome, é que eu só achei em inglês aqui. Até em inglês, não tenho como é que é o título em inglês aqui. É esse The Hard Truth About Innovative Cultures. Isso aí. Aqui mesmo. Gary Pisano. Isso aí. Excelente. Ok. Pô, é o segundo convidado que recomenda paper. O Daniel Goldberg, quando veio aqui também, recomendou uns papers. Eu acho que eu vou começar a colocar um paper. Eu tenho gostado disso também, sabe? Esse caso aqui é um caso muito bacana. Criar um market papers aí. Os melhores papers para ler do mercado. Você fala do livro livre? O
O livro Tema Livre. Tema Livre, cara. Eu gosto, assim, eu tava pensando nisso, tem uns livros, assim, que eu achei maravilhoso. É uma série do Gustavo Franco, eu não sei se você deve conhecer. É uma série que ele trouxe, eu tenho 4 livros desses. São aspectos que envolvem a história de personagens que passam pela economia, mas não são conhecidos pela economia. Então tem Fernando Pessoa escrevendo sobre economia. Fernando Pessoa... Gustavo Franco fez essa... Que legal. Ele fez um conjunto de uma série que tem Fernando Pessoa, acho que chama Economia em Pessoa, eu acho que é o nome do título aqui. E aí tem o Machado de Assis, na perspectiva de acionista. Tem um sobre Shakespeare, que é maravilhoso também, sobre Shakespeare. E que ele conta a história de Shakespeare, ele chega a fazer até uma contabilidade de quanto seria o business de Shakespeare se fosse a dinheiro de hoje, entendeu? Ele chega a isso. E eu acho legal, porque são lados inusitados, né? Que você não vai pensar em Shakespeare do ponto de vista do produtor, o businessman, né? Cara, o produtor desse conteúdo na lógica de um consultor de negócio. E legal você comentar disso, porque antes da gente começar a gravação, você falou do episódio que a gente fez com o Adriano Almeida, aquele gestor brasileiro que mora nos Estados Unidos. Maravilhoso. Ele escreveu um livro, a gente leu antes da entrevista, um livrinho curto, e tem um capítulo que ele fala sobre Churchill, Karl Marx e mais alguma pessoa totalmente... E de Keynes Isaac também. Newton. E tem Keynes também, que era investidor, né, também. Mas é que eu acho que nesse capítulo é Newton, Marx e Churchill. Tá. Ele conta da vida de investidor de cada um deles. Que legal. Eu acho legal esses lados inusitados, assim, acho que é bacana isso, me interessa muito isso. Churchill foi um péssimo investidor. Péssimo investidor. Olha o cara, a importância dele no mundo. E tem um cara que também é dessa lista do Gustavo Franco, né, que chama O Homem que Roubou Portugal. É maravilhoso esse livro. Eu tenho esse livro. É muito legal. Mas não é dele. Não é dele. Não é dele. Ele que organizou aqui essa edição brasileira. Mas não é dele, é de um outro autor. É maravilhoso, é muito legal entender isso e entender a diferença de cultura, né? Tem lá uma transação que se faz entre um holandês e o português, né? Que é o cara tentando passar o Banco Central lá do... Banco Central, que era uma espécie de Banco Central e Banco do Brasil na época lá, de Portugal, passar para trás, e aí tem um choque de cultura, bem a cultura do holandês e do português, nossa, mais buscar na formalidade e tal. Muito legal você entender isso tudo acontecendo. Vou comprar aqui o livro do Economia em Pessoa. Já fica a dica aqui, que eu vou comprar pela Amazon, tem um por R$10 usado aqui, que eu não vou comprar, que o risco de... não vale aí. Falta páginas aí. Agora, o livro para não ler. Então, cara, primeiro era esse meu, né, que já deixamos o livro de lado. Não, tem um aqui, cara, que assim, o tema eu gosto, tá? O tema do ESG que a gente chama hoje, para mim tá na minha história há bastante tempo. A gente chamava isso de cidadania corporativa, responsabilidade social lá atrás e tal. Hoje é o ESG, não vou brincar com o acrônimo, tem uma série de coisas aí que até me incomodam sobre o tema. A gente cheguei a falar sobre isso lá no Brasil Journal, o Rodrigo escreveu um pouco a minha visão sobre isso, mas eu vou falar mais do livro e, na verdade, do personagem sobre isso, que é o Capitalismo de Stakeholder, do Klaus Schwab, né, que é o fundador lá do Fórum Econômico Mundial. Aí eu deixaria esse livro fora de casa, assim. Tá, boa. E aí, de novo, né, pela lógica tanto do conteúdo mais do que propriamente do tema, porque o tema acho que é um tema importante, mas a forma de sinalização de virtude que, como diz o Clóvis de Barros Filho lá, virtude você não sinaliza, né? As pessoas que reconhecem você. Né? Uma música, e por que essa música? Então, essa aqui é legal, porque a gente tem trabalhado já há bastante tempo, nem lembro quanto tempo atrás, mas o hino nacional é um artefato da nossa cultura no Grupo Boticário. E é um artefato importante. A gente inicia todas as nossos encontros através de vários rituais importantes, onde a gente, no final das contas, procura interagir com elementos da nossa cultura. O hino nacional é importante. Uma das coisas que a gente acha importante do nosso negócio é que ele tenha espaço para que o pensamento diverso seja expressado. A gente não quer gente que pensa da mesma forma. A gente é um negócio muito diverso, imagina, a gente estava falando aqui, é o cara da logística, é o cara do jurídico, é o cara vendedor, é o cara de marketing, são várias perspectivas diferentes. A gente precisa fazer com que essas perspectivas funcionem, que tenham espaço para serem demonstradas nas suas diferenças, discutir soluções, né, que sejam boas para que elas dentro
do que a gente tem como objetivos de negócio, visão estratégica, até para formar a própria visão estratégica. A gente entende também que os sentimentos são individuais, né, são subjetivos, sempre é do indivíduo, ele precisa ter um campo coletivo para poder ser expressado e respeitado com segurança. Então a gente acredita bastante nisso. A forma que você se expressa, a forma que você sente sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, dentro da empresa, vai ser sempre individual, a gente tem que encontrar um espaço bacana disso ser bem acolhido, né? Mas o propósito, né? E acho que o Adriano está falando da questão de propósito, né? O Adriano Almeida falando da questão de propósito, ele precisa ser unificador. E o hino, ele é um artefato que ajuda a gente a entender a coletividade, a gente como uma empresa brasileira, e a gente se unir, na verdade, num propósito maior que a gente tem como organização, que é gerar oportunidades para a transformação da vida das pessoas. E a gente acredita que, fazendo o que a gente faz, a gente consegue realizar mais oportunidades para as vendedoras, oportunidades para colaboradores internos, para vários varejistas, para muita gente que, na verdade, se alavanca através do que a gente gera de valor e transaciona o valor com o consumidor. Isso, para nós, é o bastante importante. E o hino é uma amálgama que a gente tem coletivo, originário, né, que traça, na verdade, o valor de uma companhia nacional, que opera hoje em mais de 40 países, mas procura gerar essas oportunidades para todo mundo, né? Pô, lindo isso. Bem legal. Agora, as perguntas... Não, vou deixar essas pro final. O convidado que você gostaria de ver no Market Makers? E, pô, essa aí é boa porque, pelo visto, você já viu muitos episódios, então pode já falar quem tá faltando aí. Já vi. E aí, cara, eu pedi uma licença para você, porque, assim, eu pensei, assim, em duas vertentes importantes, tá? Eu, de certa maneira, eu conheço um pouco o mercado, porque fui diretor financeiro por um tempo, mas também porque eu continuo lá ainda decidindo aí sobre alocação de recursos lá no Family Office. Eu participo como membro ativo ali do comitê de investimento, ajudando a decidir, e que participo dessas discussões com a equipe lá. Então a gente conhece também pessoas que trabalham, gestores de fundo, várias casas, a gente tem bastante contato com o pessoal. Eu pensei, na verdade, um nome que tem a ver com isso, e talvez já tenha passado para a sua lista, mas aí olhando para outro caminho também, a representatividade que vocês têm na minha vida, pessoal como CEO, na verdade me ajuda muito a me informar e de uma maneira que eu consiga fazer a coisa que é mais difícil, talvez uma das mais difíceis que eu tenho no meu dia a dia, que é separar ruído de sinal. A boa qualidade de informação permite que eu tome boas decisões, e tome boas decisões com um nível de profundidade que muitas vezes a gente não consegue, da forma que a gente é afetado por tantos conteúdos aí que, no final das contas, não agregam esse valor lá na raiz, né? Essa coisa importante que a gente possa se informar e se formar ao mesmo tempo. Então, você tem esse tipo de contribuição na minha vida. Tem outras pessoas que têm também um trabalho semelhante ao que você faz, que também trabalham com conteúdo de qualidade. Então, eu pensei em indicar pessoas que passam por aqui, talvez façam sentido, né? Você vê o que você consegue. Primeiro, obrigado, pô, que honra saber que a gente ajuda alguém do seu calibre a tomar boas decisões, mas quem seriam os nomes? Ajuda muito. Então, eu vou começar primeiro de mercado, falar não sei se já passou por aqui, acho que não, porque não tem nenhum episódio aí que eu tenha conseguido resgatar. O Marcelo Halak, da Prisma. Ah, sim. Né? Ele tem uma perspectiva lá. Ele é meio tímido. Então vai ver que é isso. Mas de repente agora ele vende isso aqui, eu mando uma manda um conversa WhatsApp, lá, vou mandar um WhatsApp para ver ele fazer isso. Chamando. Né? Eles fazem um trabalho legal lá, né, de Capital Solutions, eu acho que é legal. É um assunto que sempre que vem aqui dá uma audiência boa. É um assunto legal. O Brasil precisa muito desse tipo de coisa, né, por todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, volatilidade, juro alto e tal. Então, acho que ele faz um trabalho bacana nesse sentido, acho que vale a pena sempre trazer para cá. Legal. E aí os duas outras pessoas que eu estava pensando aqui, eu gosto muito do pessoal lá da Gestão do Amanhã, e que é o Zé Salib e o Sandro Magaldi, e que eu acompanho também, ele tem lá o conteúdo que ele disponibiliza toda semana também, e me ajuda muito isso. E são pessoas que ajudam, na verdade, com elementos de gestão bastante profundo, de discussões bacanas, com respostas sobre história da gestão ao longo da sua própria história mesmo, a história de organizações, de pessoas, de líderes e tal. E é muito bom entender a história do que aconteceu no passado para a gente poder se informar, não que ela vá se repetir, mas que a gente possa, na verdade, melhorar pela experiência de diversas outras pessoas, né? Acho que então isso me ajuda muito. E um outro que faz alguma coisa parecida com isso, mas foi ex-executivo também por muito tempo,
cara sensacional, com uma história como executivo muito bacana, que é o Antônio Maciel, que tem feito isso de uma forma alocada junto com a Fundação Getúlio Vargas, e ele tem na Academia de CEO. E eu tive chance de participar lá com ele também, mas ele tem um contato com muita gente boa ali, do mercado brasileiro, de gestão, conselheiros de empresas, executivos como eu, como ele foi a vida inteira, que eu acho que... E trabalha, na verdade, também essa perspectiva do conteúdo de gestão mais aprofundado, né, que hoje é muito difícil da gente conseguir. As coisas estão tudo na profundidade do Pires, né, que eu costumo dizer. Que né? é o imediatismo que a gente tem, que como o professor Clóvis falou, que a sociedade nos impõe, né? Exato. Bom, concordo muito. se você quiser fazer um meio de campo entre eles, o Ralá, que eu sei que é um pouco mais complicado, mas vou passar para ele, vou passar para eles. Um oizinho para ele pode ajudar. O José, o Sandro e o Antônio, se quiser também me apresentar, vai ser um prazer. Boa, faço sim, com o maior orgulho. Continuando o ping-pong, a pergunta que eu incluí aqui, uma empresa do setor que você admira. Isso aí até foi uma dica que o Florian Bartunek me deu. Quando a gente vai visitar alguma empresa, a gente pergunta, pô, qual outra empresa que você admira? Nem precisa ser exatamente, até porque o Boticário atua em tantas frentes. Então, e aí eu peço outras referências, assim, né, porque tem vários dados inusitados, né, a gente tá pensando assim, como eu consigo demonstrar talvez alguns dados inusitados. Pra você ver, este ano a gente passou a ser a segunda empresa na América Latina reconhecida pelos profissionais de dados pela qualidade do trato de dados, né, pelos data scientists, né, votando ali livremente na América Latina, reconheceu a gente como segunda empresa. Por que quem está em segundo? Porque a gente foi passado esse ano pelo Nubank. O ano passado a gente estava na frente do Nubank, a gente era número 1. Esse ano o Nubank passou a gente por ponto alguma coisinha lá, mas passou a gente. É um dado inusitado que a gente tem hoje, uma empresa de consumo e tal, a gente não vê, né? A gente também é a quarta empresa na América Latina reconhecida com qualidade de códigos, né, que a gente tem. Hoje, todos os sistemas que a gente tem de front-end, que se relacionam diretamente com consumidores, são sistemas proprietários e tal. Então, nesse do setor, eu estou dando uma fugidinha no que você está pedindo, e eu acho que a Netflix é uma empresa que para mim, eu admiro. Por que eu admiro? Primeiro, a vocação de colocar o consumidor de face ali como prioritário ali na sua cultura, e por ter feito transformações importantes também. A gente também fez algumas transformações importantes quando a gente estava falando de loja, para venda direta, para multicanalidade hoje, de aceitar, na verdade, criar competição dentro dos negócios, de gerar estrutura para fazer logísticas diferentes, com picking diferente, mas também trabalhar com aceitar ser uma empresa de tecnologia, produzindo tecnologia. Eu tenho 3 mil pessoas hoje produzindo tecnologia, assim como tem 3 mil pessoas na minha planta hoje de São José dos Pinhais produzindo cosméticos também. Então, é um lado um pouco inusitado que eu trago para cá, mas de fato eu olho para aquela cultura com bastante cuidado, né? A ponto de ele acreditar que tem que olhar menos para o competidor e mais para o seu consumidor, né? Se a gente for esperar o competidor fazer alguma coisa, ele vai ficar para trás, não vai atender a necessidade primária do consumidor. Olhar menos para o competidor, mais para o consumidor. Como é que é a carteira de investimentos do Modé? Essa é bem fácil, bem simplesinha. Eu estou lá alavancado lá com o Family Office, então acompanho muita coisa, mas eu sou aquele home bias ferrenho, né? Que nasci aqui, estou com a grana aqui e tal. Você faz parte da estatística? Faço parte dessa estatística, não deixo de fazer parte dessa estatística, até porque na minha história de vida, né, como investidor, aí já há quase 30 anos e tal, eu não vi coisa muito diferente disso. Eu vi, na verdade, taxas de juros aqui que são... o Brasil, acho que eu falo, talvez a gente tenha duas vocações no Brasil. Uma de ser a fazenda do mundo, alimentar o mundo, e a outra pagar a maior taxa de juro real do mundo também, com risco muito baixo, né? Então, pensando nessa, eu tenho sim carteira lá, NTNBs da vida, né? Todo o ciclo mais longo possível, que eu não tenho necessidade disso, A7, A6 e alguma coisa, tá lá. O IPCA protege da inflação, tem toda essa história, vocês conhecem muito bem nisso. E tem uma parte, junto à nossa carteira de previdência complementar lá do Grupo Boticário, estou há 26 anos lá, então tem uma parte relevante lá. Eu coloco todos os 12% lá de dedução, eu coloco todos os anos lá, então tem uma grana boa lá. E eu sou o diretor-presidente lá da entidade há bastante tempo também, então acredito bastante no trabalho que a gente faz, e lá a diversificação é muito maior, né? Não é só esse tipo de papel que tem. E tem uma parcela lá, que eu vou crescer mais um pouco ainda fora, que é para renda variável fora, né? Então hoje tem uma parcela, hoje basicamente Estados Unidos, não mais do que isso, sem muita sofisticação, ETF mesmo, e está lá marcado mais ou menos por aí, né? Legal, legal. E para fechar,
perguntas já virou padrão aqui. A maior gentileza que já te fizeram na vida? Essa é fácil, com certeza do Miguel e do Arthur, né? Quando eles me trouxeram, seja do jurídico para o financeiro e agora mais ainda, ter até a honra de poder sucedê-los como CEO do Boticário. O Boticário tem 3 CEOs na vida, Miguel, Arthur e agora, chegando agora 4 para 5 anos, cheguei nessa posição. A minha gentileza é incrível de parte deles. Assim. Excelente. Bom, Fernando Modé, obrigado por ter vindo. A agenda é curta, mas a gente já deixa aqui o convite para uma próxima vinda sua. Com certeza. Talvez listado na bolsa, não. Isso aqui vai ser difícil, mas valeu demais, Modé. Obrigadão pela aula. Que bom, que eu agradeço. Prazer. Você que viu até o final do episódio, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta, às 18 horas, tem episódio novo do Market Makers. E aos sábados, às 18 horas, tem um episódio do Crypto Never Sleeps, nosso podcast de criptomoedas feito pelo Walter e pelo Marcelo Cestari, que tá muito legal. A gente se vê num próximo episódio do Market Makers. Até a próxima e tchau!